Ok. Olha aqui. Presença de Mário Silva. Como vai? Não vai falar em mim? Presença de Hilton Abirrian, na Obrigado. TV Carioca da Gema, Eu falo- a primeira TV Cast do Brasil. Gostou? Eu falo Inscreva-se. Eu adorei. O Mário Silva, eu falo sempre isso, que é porque tem muita gente que tem que entender que o fundamental é a humildade. O Mário Silva é professor dos bons, e não diz que é professor. Eu estou repetindo isso, mas é verdade. Mário Silva é advogado e não diz que é advogado. Por quê? Ele Sou gosta Flamengo, de ser digo. radialista e é dos bons. Certo. E o orgulho é ser Flamengo, né? É bom. Agora vamos... Quem vamos- está com a gente hoje? Aí que tá. Ah, Vou falar- pode sim. Vou falar aqui do presidente da Fujó. É um cara que criou, que organizou. O cara que é filho de um grande amigo. Nós vamos falar muito do pai dele hoje, viu? É o Murilo. Agora, por favor, eu queria apresentar a nossa outra convidada, Grande artista Luciane consagrada também. Branco, grande Muito cantora. obrigada. Proprietária de um hotel que eu fiquei umas 3 vezes lá em Cabo Frio. Isso não interessa, eu quero Ah, saber mas da tô tudo cantora. cedo. Agora não é mais Mário, hotel. eu quero saber da cantora. E Você é estava uma elogiando grande ela. cantora. Grandíssimo. Quer que eu fale grandíssimo? Queria. Pode ser grandíssimo. É um mas prazer recebê-la. Obrigada, mas na verdade, a minha parte de hoteleira Tá vendo, foram Mário? 30 anos. 30 anos Não se também pode tá. passar, Então tem que falar do não se Mário. pode Então, passar Mário, uma borracha. Vou falar do Mas de hoteleiro, cantora né? tem muito Pô, mais. tá. Comidinha Você boa sabe Boa lá. história da... O Mário, marcou a no história de Cabo julgamento Frio. do Doc Street, a única emissora a transmitir ao vivo durante 2 dias foi a Rádio Continental. E o Mário presente. Sonhou que ela ia É que a acontecer. Continental foi a Sonhou primeira, que ela a fosse primeira transmitir. rádio aqui no Rio de Janeiro que eu trabalhei. Foi a Ele Rádio, não esquece. foi a Rádio Nacional. Primeiro não se esquece. E o Mário, 1130. brilhantemente, o Mário 1130. Silva com Kilohertz, uma emissora É. nacional. com Alfredo Carlos da Conceição, transmitindo ao vivo, direto, de Evandro Lins, é o outro que acusou, quem que Ela, é? Evandro, estava lá. Barreto. O outro lá, o promotor não consta. Não, consta o É o, Barreto. é o jornalismo investigativo, que hoje não tem tanto, né? Não Que a gente tem vê aquele mais, negócio né? legal. Eu também, Abel, sou jornalista também. Ah, é? O que eu boto na frente é igual ao Mário a ser Flamengo. Então esse tá É. na frente. Tá vendo? Mas depois também sou Não, jornalista, eu pode falar boto, eu também. boto na frente o repórter. O Mário também bota o repórter. Sim, claro. É lógico. Lógico. É, o Mário é craque, O campeão. jornalismo, eu fiz jornalismo grande por conta de um amigo seu, Gerdal dos Santos, né? Gerdal, Que esse é o verdadeiro nossa, presidente da Funjó, presidente de grande honra da amigo, grande Funjó. amigo. Hoje eu não estou presidente da Funjó, hoje o presidente é o Antônio Linhares, eu fui o primeiro presidente da Funjó. Mas o Gerdal foi por anos presidente da Gerdal, uma pessoa importantíssima na minha vida pessoal e também na vida da entidade, né? E amigo de vocês, um grande professor, né? O Gerdal, Trabalhamos juntos. uma pessoa fantástica, me deu a primeira oportunidade para mim no rádio, né? Na Rádio Nacional, para a gente poder falar da entidade. Fiquei lá 20 anos com ele no Onde Canto Sabiá. Aprendi muito com o Gerdal dos De Santos. verdade, onde canto saber. Lembra, né? Onde Canto Sabiá. Quem era ouvinte rádio. desse programa era o Antônio Carlos. Falava É? comigo, eu gostava acordava de manhã, antes, era domingo, né, o programa. Às vezes foi sábado, às vezes foi domingo. mas Geralmente era o os Antônio sábados Carlos de não manhã. trabalhava, ficava ouvindo o programa. Ele fazia o Onde Canto Sabiá e depois o Rádio Memória, domingo. Que também levou grandes E ele pessoas. fazia, a gente está falando de rádio, vamos aproveitar, ele assessorava a Helena San Girardi, você Nossa, eu me lembra? lembro muito. No rádio, não é? É do seu Helena tempo San também? Girardi. Vagamente. Ele começou com a Helena Sagirardi. ela Foi no dava Clube do receitas. Guri. Receita. Ele começou no Clube do... O Dinoel começou também lá com ele no Clube do Guri. Helena, Lá, né? Helena- Nessa época o Gerdau namorava com a Dolores Duran, sabia disso? Não. Na biografia da Dolores Duran, feita até pelo Rodrigo Faú, tem uma carta assim, sensacional da Dolores pro Gerdau. Ela, aos 12 anos de idade, ela tinha um talento fantástico, né? Não sei beleza. se você chegou a conhecer a Dolores pessoalmente. Morávamos na mesma rua. Mas então, Gomes Carneiro. Você mora lá? Morei Rua muitos Gomes anos. Carneiro, ali Eu em fui para lá com Copacabana. 8 anos e saí de lá com 30. E aí a Quando ela carta mo- da Dolores era uma carta belíssima, de amor, que o Gerdau terminou com ela com 12 anos de idade. Vale a pena ler. Ou ela terminou com o Jorge? Eu acho que é ela, não, mas o Gerdau disse que foi ele, porque ele estava vivo, ele que falou, terminou com Não ela. tinha Já como era desmentir. secretário da São Gerardo? Não era? Ele fazia programa com ela, fazia. quando era O que eu novo, ele devo começou de na Rádio fa- Tupi, o que é que eu menino, que era no devo Clube de- do O que Guri. devo de fazer? Aí depois ele foi para a Rádio Devo de Nacional com fazer a São chefa, não era Girardi. assim que ele falava?
O que devo de fazer, chefa, né? Eu não me lembro disso não, mas me contaram. Como é que você falou? É porque me contaram. Ah, bem. Eu ouvi, mas Mas o que você muito pagou da garoto, Dolores? Você lembra da Dolores esse tempo? Me lembro. Ela morava na mesma rua, naquela parte mais para lá onde seu pai morou também. Perto da quando praia? ele era solteiro. É da praia? Não. A Gomes Carneiro... Começa na Francisco Sá. É, A exatamente. Bulhões de Carvalho ali. A Gomes Carneiro tem uma parte, tem um edifício de esquina, que é o Gomes Carneiro, esquina com o Visconde de Pirajá. Visconde de Pirajá, número 3, e Gomes Carneiro, 71. Então, aqui já entra a Visconde de Pirajá e o Zé morava nessa parte mais para lá, já em direção a Francisco Sá, mas ainda na parte que é Gomes Carneiro. O Aguinaldo Timóteo tinha um apartamento ali Também, no mesmo prédio que a gente tinha apartamento, tinha lá. Ô, Mário, ô, Hugo, tá tocando o Você telefone, deve não ser o para. Papai Noel. Porque O assim, papai já tá chegando, é o é para toca-toca. ganhar O presente. nosso grande técnico. É o WhatsApp, deve ser o teu WhatsApp. O WhatsApp do Abi Bom, a coisa. E aí ele morava lá em Copacabana, por essa história toda, Aguinaldo Timóteo tinha o mesmo prédio lá. E por isso que eles ficaram tão amigos, né? Tanto meu pai com o Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo Timóteo é uma das pessoas, assim, importantíssimas para o início da Funjó, né? Aquele que acabou abrigando o Bob Leste. Depois a gente vai contar essa história ao longo do programa. É, Se o mas Mar como é que vira o seu começou? pai, você pode fazer o papel dele, porque o Tá cara muito não parecido. É tem igualzinho, né? Acabei de falar isso com ele, igual o pai. Impressionante. Igual. A gente Já faz gosta, e o então, meu pai impressionante. E o meu pai dividiu, né? Porque o meu irmão pegou a voz, eu peguei a fisionomia e a parte social Você sabe dele. que eu fui Então é jantar, cada um, aí junto os dois. Eu falo, meu irmão me Impressionante. um dubla. jantar muito, muito bem elaborado na sua casa uma vez, e o seu pai me convidou, sua mãe e seu pai me convidaram. O jantar maravilhoso. Tinha um cachorro chamado Rex. Rex. E se Tinha- apaixonou por você, não foi? Como é que isso é verdade? Não O saía do meu cachorro colo. lá, eu lembro disso. O Não cachorro saía se do meu apaixonou colo. pra Birrian. Foi a Não primeira saía paixão do. do meu Mário, colo. a primeira paixão do cachorro foi o Rex. Eu acho que a primeira Rex. relação que ele teve, a gente vai falar isso Tava a aqui. Emilinha Borba. O cachorro se apaixonou, não saía da perna do Abi. Bom, vamos falar da Funjó. Então vamos falar do Abi. Vamos Isso é falar o da corte, Funjó. né? O corte do podcast. Né? vamos falar Cachorro da que se Funjó. apaixonou pela Birrian. É verdade. Quem diria? Cachorro bonito. Cachorro bonito, pequenininho. Saudade do cachorro, O Mário né? tá debochando aí. Saudade do pequeno Olha Rex, aqui, né, ó. Mário? É verdade. Saudade do pequeno Rex. Então, falar da Funjó, claro, mas antes de mais nada, vamos falar de uma pessoa, de um altruísmo sem precedentes. Falar de uma pessoa que até hoje continua merecendo o respeito de quem conheceu. E quem não conheceu tem que ficar conhecendo. O pai dele, Zé Ricardo. Cantor excepcional, uma voz linda, Belíssimo. cantor de nível altíssimo. Aguinaldo Timóteo, Calbi, Zé Ricardo. Cantor fantástico. Agora, a qualidade humana, o caráter desse Mário, esse moço, Jovem esse guarda. rapaz, o que ele fez, o que ele fazia, escondendo, não é desses vaidosos que fazem as Fazem coisas e e querem anunciam. mostrar o que eu fiz, o que eu faço, querem ser amigos de artistas para ficar famosos. O cara gosta de abraçar um artista para ficar famoso. Aham. É o famoso papagaio de gravata. O Zé Ricardo não. Ele cuidava, mas, ô Mário, cuidava das pessoas com respeito e com carinho. Duas irmãs, grandes cantoras, que tiveram um final muito difícil. Muito difícil. Depois eu vou falar isso, eu vou fazer só um corte aí porque eu discordo disso, mas eu vou explicar por que eu discordo. Mas explica a questão pode das irmãs discordar. Batista. Não. Discorda primeiro. Acaba, não vou acabar teu raciocínio. Pode continuar o raciocínio. Duas grandes cantoras de Sim Batista E Linda e Batista. Linda Batista. Essas eu peguei bem. Ele cuidou delas, conseguia donativos para comprar remédio para levar para elas. Sim. Ele, pessoalmente. Elas já moravam, parece que era um Copacabana. apartamento Ribeiro, próprio. Barata Ribeira. Apartamento próprio. Era o último que restou. Lá já É, todo mas endividado. restou, mas Quase não eram- restou. Está eram- cheio de dívida. Eram com todo. Ah. Minha desculpa, eram alcoólatras. Não. Não. Só linda. É isso que eu vou fazer uma correção Depois depois, você que aí é a corre, correção corrige. que Porque fica a história para todo mundo. que eu conheço é que eram Ah. alcoólatras. E já estavam na pior situação, quase que na miséria. Ah. E o Zé Ricardo é que ia lá sempre para levar mantimento, para levar remédio, para levar tudo. Não, pra dá ela. dignidade. Dá Adotou dignidade elas como e tal. membro da família. Adotou as duas.
Elas um brigavam caso- uma com a outra, né? Às vezes sim, nas crises da Linda. Eu vou explicar essa história direitinho. você vai explicar. Hoje eu vou explicar. Linda Batista e Dirceu Batista, cantoras maravilhosas, maravilhosas. E a outra solidariedade dele, César de Alencar. César de Alencar, ele foi infeliz um dia. Um dia ele foi infeliz. E nesse dia, por esse dia infeliz, ele pagou a vida inteira. Não perdoaram o César de Alencar. Foi cancelado, foi Foi o primeiro artista cancelado assim foi o nacionalmente. primeiro cancelado. Ele se envolveu com um negócio de... Ele quis ser o... O César não precisava de nada daqui. O César era o maior apresentador de rádio e televisão do Brasil disparado. Não tinha ninguém. Agora, na sua opinião, o que ele fez, a questão da Não, delação na minha dele? opinião. É Não, o que na você- minha é o que opinião. você sabe Eu dessa queria que história. o Mário falasse, mas eu estou falando muito. Para continuando mim, a ele vez disse que não. Ele também falou então- para que então, não, veja não bem. dá. E o Jorge Goulart já me falou outra coisa. O cantor Jorge Goulart, já tive a honra de ser tá na vice-presidente lista. da Funjó. tá na Né? E o Jorge Goulart, você não sabe isso. O Jorge Goulart tem uma carta belíssima dele, ele foi amparado, ele e a Nora, pelo meu pai. Meu pai escondeu eles, que eles foram caçados, perseguidos, e o meu pai cuidou tanto do Jorge quanto da Nora. A gente está falando aqui de 64, da Então. ditadura, e o que o Abi está falando é a questão da delação. Parece que houve uma delação Não, dele houve de o colegas. seguinte, veja bem. Então, o César, era um grande amigo, sabe por quê? Independente da amizade. Ele trabalhou com a gente, Mário, na Rádio Nacional, depois. Voltou, né, para a década de 80, Eu depois foi trabalhei, lá. eu voltou. trabalhei com E ele aí na eu- Rádio Federal. E um dia o César chegou perto de mim. Eu vou prestar um depoimento no Museu da Imagem do Som, eu queria a sua presença. Eu fui e participei da entrevista com ele. Mas eu vou explicar isso. Eu vinha observando isso no cancelamento do César. Ninguém mais queria falar. E ele disse uma vez, se alguém um dia na rua mexer comigo, perto da minha filha, eu não sei o que eu vou fazer. Ele tinha preocupação com a filha dele. Sim. A Mônica. Eu A conheci Mônica. também. É. Ele disse para mim, nós trabalhamos juntos na Rádio Federal, que virou Rádio Manchete. E ele foi parte da transição. Eles criaram um programa chamado Manchetão, que ficava o dia inteiro. Trocava só o apresentador. E ele ficava tocando música e dando notícia, preparando para ir para Manchete. Aí foi quando ele voltou, e quando ele voltou, e através do que o produtor dele é que eu fui para a Rádio Nacional. Ele disse para mim o seguinte, que ele não precisava entregar, porque todo mundo sabia quem era quem. Ele não precisava dizer que era fulano, Beltrano, Ciclano, Mário Lago, Jorge Goulart, Gerdau dos Santos. Gerdau. Paulo Gracindo. Ele sabia, segundo ele, eles sabiam. Eles estão dizendo as palavras dele. Por favor, hein? Não sai algemado aqui. E foi uma questão de inveja, segundo ele, para mim. Isso foi uma questão de inveja. Disseram que ele fez para ser o diretor. E ele foi o diretor e caiu logo depois. Ele foi um dia. É um dia. Pois Agora, ele disse realmente que... Agora, ele disse, agora os outros... Ele dizem o negava contrário. pro meu pai também isso Legal. aí. E o Jorge Goulart me falou que tinha uma coisa, uma questão ainda tinha relacionada a uma mulher, que tinha uma traição, ainda teve questão de traição, que tinha amante, que jogou a roupa dele toda fora em Ipanema. Tem uma história essa. Nunca vamos saber a Ele era verdade. ativo, ele era ativo. Nunca vamos saber a Aí verdade eu- verdadeira, como o digamos César assim. de né? Alencar foi cuidado também. Mas eu acho que o que importa é isso, que o Web está falando, é essa questão. Ele foi um grande nome do rádio brasileiro, o maior. assim, uma O maior. popularidade absurda. Eu não vivi Ninguém essa época, mas eu não sei pelo apareceu meu pai ninguém falando. para né? apresentar um programa. Espetacular. Não apareceu ninguém Nelson. até hoje. E O nem César, vai aparecer. O César tinha mais audiência que a estação. Ele falou isso para mim. Eu Perfeitamente. tinha mais audiência que a estação. Tanto que nós até falei isso aqui no Pode Sim, pela TV Carioca Brasileira. É. Primeira TV Pede pra- Quest. Tem que se inscrever, né, Hugo? Se inscreva, bota lá o seu nome. Ele diz o seguinte... Eu boto o sininho para receber a notificação. Sininha. que tem pim. Na Copa do Mundo de 50, eles tiveram que pedir a ele, porque tinha que fazer jogo na hora do programa. E o programa ia dar mais audiência que o jogo, porque não era o jogo do Brasil. Aí ele, cara, divisão, falou, não, a Brahma patrocinava, vou ceder, mas vou trabalhar na Copa. Ele trabalhou como repórter
na Copa do Mundo. Ele já tinha 58, trabalhado com o né? Record no início. Não, da e aí carreira. veio também a carreira. popularidade da Emilinha Borba, né? Com a minha, a sua, a nossa A favorita. a nossa favorita é Emilinha Borba. E é isso. E aí virou uma explosão do Brasil inteiro e foi um grande nome que, por causa dessa questão de 64, só para Mas resumir ele aqui não essa morreu questão. pobre, não, né? Não, ele passou, tava direitinho, tudo não De passou. dinheiro ele tava bem. Tava razoável, Agora, olha, mandou ele- tranquilo. Até uma vez, meu pai, foi ter uma história até curiosa, vou fazer mais um parede, sabia? Quando ele foi morrer, né? E ele era meio mão fechada, que meu pai sempre falava. Meio? Pronto. Então você já. Não tô falando mentira aqui no Não, podcast. tá não. E aí, o Mas meu gente pai, quando boa. foi enterrar ele. Meu pai cuidou todo da cerimônia. Meu pai cuidou muito, que ele levava ele para o Hospital da Lagoa ali toda hora. E aí, quando foi enterrar, botaram uma roupa nele. Quando meu pai estava acabando de arrumar, olhando no bolso do paletó dele, tinha assim de dólares. Uma fortuna em dólares. Ele ia ser enterrado Com os dólares. com os dólares todos. Aí meu pai pegou, entregou para a filha dele A mãe. e entregou. Eu acho que deixou $1 para ele pelo menos ficar com $1. Ou enterrar com um dinheirinho, né? E agora. E aí foi mal. Fechei o parênteses, desculpa, Bia. Não, que isso. A gente vai. Mas o importante, o Zé Ricardo cuidou dele. Quando ele estava doente, cuidou da saúde, ajudou, como ajudou as irmãs e outras pessoas também. E o caráter do Zé Ricardo, essa figura, além do talento, o caráter. Agora, sobre o César, só para encerrar, quando eu voltei da entrevista com ele no Museu da Imagem do Som, quando eu cheguei na minha sala na rádio, eu estava dirigindo a FM Nacional. Tinha aquela salinha lá no fundo. Aí chegaram na minha sala, descobriram que eu tinha ido num podcast, não, na entrevista. Um depoimento sobre... O Ricardo, era o Ricardo Calvin, era, né? Não, Não, era não? no O Museu da Imagem do Som? não era com o Ricardo Barral, era um museu, um grupo lá. E eu também, a convite do César, para entrevistar ele. Eu fui com prazer, que eu gostava muito. Eu ia para casa de tarde, com ele até, ele tinha um carrão antigo, lembra? E aí chegaram na minha sala Gerdau dos Santos, Milton da Mata, grandes atores, o Rodney. Rodney Gomes. Era o Rodney? Era o Rodney Gomes, Era o Rodney. Era, Rodney Gomes. Mas o ator. Mas Baixinho. eu acho que era o Rodney mesmo. Cabelinho carequinho. Da Rádio Nacional era o Rodney Gomes. Eles chegaram lá me questionando, olha só. E o Gerdau, por que eu fui participar do depoimento do César? Eu fui porque o César é um grande amigo meu. Porra, mas você não sabe da história do César? Eu falei, eu sei que o César foi infeliz um dia, porque o César não precisava nada daquilo. O César era muito mais importante que ser diretor, superintendente, qualquer coisa da Rádio Nacional. Muito mais importante. Tanto é que teve uma discussão dele, você deve ter briga de lembrado, poder, né? o Vitor Complicado. Costa. Muito. O Vitor, que era o mandão do rádio, discutindo com o César no corredor, e o Vitor, você sabe com quem está falando? E o César respondeu, não sei não, você está falando com o César Alencar. E acabou com o Vitor Costa na resposta. Vitor E Costa. foi Foi um grande nome do rádio. o Gerdau e o Milton, quem mais? Tinha uns 3, eu acho que era o... Naquela época tinha uma grande disputa de poder na Rádio Nacional. Não, Uma grande eles foram me emissora. procurar e levaram alguns documentos que eles tinham, que eles conseguiram lá não sei onde, e tinha lá uma assinatura do César num daqueles depoimentos. Eu falei, eu não quero saber de nada disso, eu quero saber Do ídolo, da da pessoa minha que foi. admiração pelo grande ídolo que ele é. Sim. E eu disse, ele foi feliz por um dia. Isso é o que é para chamar, para dar o prefixo. Para dar o prefixo. De novo, TV Carioca Mas da é Tema? isso. Ô, Bia, então Bom, encerramos essa parte. o César de Alencar foi, eu acho que o nome a gente tem que preservar sempre pelo Respeitar e preservar. Grande César de Alencar. Sou fã dele até hoje, admirador dele até hoje, como fizeram com o Simonal. E lá no canal Funjó TV, as pessoas podem encontrar também, depois a gente compartilha aqui para Carioca da Região, César... um programa dele. A gente tem um programa inédito do César, que é uma coisa raridade. A gente tem lá eu tinha um César como amigo, independente de ídolo, era meu amigo, gostava dele. E fui porque gostava muito dele. E compareci, o pessoal ficou zangado comigo.
Mas eu fui. É isso. Bom, e o meu não tem pai nada. ia também, meu pai tinha esse perfil. As pessoas não gostavam, mas ele ia lá e ajudava e fazia muita coisa. Bom. E a Luciene, para a Luciene participar, que tem um pouco mais do papo, Luciene. tem o caso da Dalva, que ela morou com meu pai em São Paulo, com a Dalva de Oliveira, é uma pessoa que meu pai amparou muito, foi a Dalva de Também. Oliveira, não foi, Luciene? A nossa história, eu e o Zé, tipo assim, ele era solteiro, eu era solteira, nos conhecemos, não sei exatamente em que ano, mas descobrimos que em alguma encarnação fomos irmãos. Desculpa. Solteira e muito paquerada? Bastante. Tá. Bom, naquela época. Aí ficamos muito amigos. E como morávamos na mesma rua, sempre que ele estava livre à noite, ele ia jantar lá em casa. Meus pais adoravam teu pai. Todo mundo adorava teu pai. E nós ficamos muito amigos, muito, muito amigos. Aí eu casei. Bom, que Deus o tenha, falecido o Biratã, filho da Dalva, né? Irmão do Peri. E fomos morar logo em São Paulo, moramos um pouquinho no Rio, fomos morar em São Paulo porque o Biratã e o Luiz Haroldo, que era da TV Rio também, foram chamados para montar a estrutura da TV Bandeirantes. Então, eu e o Biratã alugamos um apartamento na rua Doutor Veiga Filho. O apartamento era grande demais. Eu falei, Billy, vamos chamar o Zé para morar aqui com a gente. E ele ficou morando Isso lá foi com a em gente. 65, 66, por aí. 60, depois de 65. Aí era muito engraçado porque... Porque estava começando a Jovem Guarda, esse momento, cenário da Jovem Guarda lá em São Paulo, montando o programa. eu era contratada da Record, o Biratã fazendo a Bandeirantes, teu pai trabalhando muito. Inclusive, com vocês Jovem fizeram Guarda. uma coisa importante. Eles fizeram a inauguração da TV Bandeirantes em São Paulo. O show de inauguração estava ela e meu pai também cantando. Exatamente. O show de inauguração da Mas TV foi muito Bandeirantes. lindo. Então, e é muito engraçado que a vizinhança pensava que eu era casada com o Zé. Porque nunca me viram com o Biratã, né? Era o Zé para cima, eu e o Zé para cima e para baixo. Aí foi um amigo muito especial na minha vida, né? Uma lembrança eterna no meu coração. Posso contar a história do casamento da tua mãe? Guarda tudo. Eu acho tão bonitinho. Uma noite o Zé chegou lá em casa, pra gente ir jantares. Luciana, eu vou casar com a Erci. Falei, opa, ela aceitou? Ela não sabe ainda. Estou contando para você. Palavra de honra. Ela não tá sabe. na família. Ela não sabe, ainda vou falar com ela. Achei tão bonitinho, eu toda contente, mas nem tinha pedido. Ela não foi comunicada. Não, ela comunicou primeiro a mim, vou casar com a Erci. Achei tão lindo. Podia até dizer não, né? Mas não ia não, porque ela estava esperando, porque ele foi para São Paulo e falou, eu espero quando eu voltar, eu caso contigo. Não foi? Falou isso para ela. Não, eles sempre se amaram muito, né? A coisa mais linda do mundo. O Zé era uma pessoa diferente. Eu acho que ele era uma pessoa assim, muito iluminada, muito privilegiado, porque a bondade dele não é uma coisa que você encontra. Você pega 100 pessoas, não tem uma. Ele era desprendido dele. Ele não fazia isso para parecer que ele não precisava disso. Ele fazia porque o coração dele dizia, você tem que ajudar. Como ajudou a Timóteo, como ajudou a mim. A Dalva de Oliveira, né? Você viu Dalva, lá. A Dalva que houve, a Dalva. Mas momentos difíceis da vida, tinha problema com o alcoolismo também, né? E ele, como ele estava morando lá junto, uma hora ele chamou também para ajudar, né? Acabou ela ficando um tempo com eles lá. E foi meu pai era fã ardoroso da Dalva de Oliveira. E até era? No Favorito da Nova Geração, tem até as fotos aí do Favorito, no Jovem Guarda. Ela foi a madrinha dele, né? Quando o Messias criou aquele Favorito da Nova Geração, que lançou aquela garotada, na época, a garotada toda da Jovem Guarda. Roberto, Erasmo, e olha lá, ele com a Dalva ali no Favorito, a Vanderleia, e a outra não sei quem. Marta Mendonça. Marta Mendonça. Né? Querida. Amo. E aí, esse aí foi o evento. Oi, Marta, queria tanto que você estivesse vendo esse podcast aí de repente. Vamos mandar o link para ela depois. Tem que mandar. É uma graça. E aí, esse foi o Favorito da Nova Geração, que foi um projeto que o Messias fez, um negócio diferenciado, que inspirou o Festa de Arromba do Erasmo. Porque o pessoal chegava em carro, aí ó, mas como é que era? Isso foi no Tijuca, né? Até Clube. O pessoal chegava de carro, de caminhão, de charrete, era um grande evento, era uma grande festa de arromba. E o Erasmo pegou para esse Favorito da Nova Geração como inspiração para o Festa de Arromba. E todo mundo tava lá, tava a Vanderleia, tava o Erasmo, Festa o Roberto. de Arromba tem. É o nome do meu pai. Como é que é o pedacinho? Enquanto o Tony e Demetrios, eu não vou cantar porque minha voz para cantar acaba o programa. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Muita gente acha que o Sérgio e Zé Ricardo é o Sérgio Ricardo.
Mas não, na Sérgio. verdade o Sérgio é o Sérgio Murilo, É. né, que foi o grande ídolo, o primeiro grande Oh, ídolo é. do rock dessa geração Aliás, desculpa, o Roberto Carlos explodiu em função do... toda. Sérgio Murilo. Porque o Sérgio brigou na CBS e a CBS precisava de um roqueiro. Então, Pegaram... tem um cara aí, Ele Roberto... estava estourado com Marcianita, que gravou num estilo diferente. As estouradão pessoas com tinham Marcianita. gravado o Estourou. Marcianita de uma forma mais que seria tranquila. o cara para Ele fazer fez o... o Ele que seria o escalado do Jovem Guarda. Marcianita. O José Messias, eu trabalhei num programa dele como repórter, patrocinado pelo Disco, O Caminho Certo. Pois é. Aí até hoje passei pela rua. Sábado de manhã você entregavam prêmios. Isso é sorteava. Você batia na porta, se a pessoa tivesse um negócio, você dava. Tudo se repete, só muda o nome e a estação. Aí eu bati na porta da comadre lá para dizer que ela ia ganhar. Ela apareceu um cara do tamanho de um bonde. Quem quer falar com a minha mulher? Eu falei, calma, meu amigo. O homem queria bater em mim. Quando era? Era o marido da Dita Cruz. Hein? Era O marido da mulher. que tinha escrito. No programa eu não sabia. Peraí. A sua esposa mandou uma cartinha aqui pro Zé Messias e ela foi sorteada. Se ela tiver com isso, ela acho que era pasta dental. Tinha que ter um produto, né? Vai ganhar um prêmio. Aí vai ganhar, eu falei, vai, meu amigo. Aliás, ele tinha razão pelo ciúme da esposa. Isso aí é um outro departamento. Bonita. Aí ela era bonita. Era aquela rua. Não é jogo da bola, não, gente. É uma rua perto do cemitério. Eu passei por lá hoje para vir para cá. Antes de entrar no Santa Bárbara. Ali mesmo. Grandeza. E ela tinha produto ou Sai da não? Frecané que entra ali à direita antes de pegar o coisa. Ela tinha Ganhou o dois. produto. Ganhou, ela aí era tipo uma cesta básica imensa. Aham. Eu, Esses o programas Boba legais Check- você ganhava tudo. Uma o vez eu Boba ganhei Check entregava. daquele que morreu. Como é que eu não morreu aqui no hotel? Que o Valdir Maurício Vieira. Menezes. Valdir Vieira. Também. O Valdir Vieira era muito amigo do meu pai. Tanto que uma vez ele entrou lá para ganhar, a gente ganhou. Foi num programa, ganhamos um queijo gigantesco. Os programas davam muito programa. O Messias é uma muito... figura. Você é uma figura. Você fez um programa de carnaval e o diretor, porque o diretor sempre chama, às vezes, porque não sabe o que está acontecendo. Não vou citar o nome porque não é do. Deixa pra lá. Aí me chamou, o senhor Mário vem. Senhor Mário vem. Não. O senhor Mário vem cá, por que foi, meu amigo? Esse moço está fazendo um programa que eu estava, gente. Ele é o cara. Não, mas é que ele fez um programa sobre carnaval. Eu falei, o programa de carnaval, porque botaram meu nome como produtor, mas um esquema lá. Aí ele falou, não, mas porque de 5 músicas entra uma música dele. Você tem que falar com ele. Você vai lá e fala com ele. Comigo não. Porque o Messias fazia música. Fazia. E ele ganhou o carnaval com Sim, música. meu pai dele. gravou uma primeira música de carnaval que Pois meu pai é. gravou foi do Messias, foi Caim. O de Adão e Eva nasceu Caim e ninguém mais olhava no jardim. Aí, meu pai fez essas sucesso coisas, com essa né? música no Mas carnaval o de grande 60 e sucesso pouco. dele não foi esse, não. Né? Não, tem uma Não, o outra. do meu pai foi Travesseiro. Já chorei no Não, Travesseiro com meu Não, pai. do Foi... Messias. O Messias tem uma marchinha Um grande sucesso. forte dele né? também. É. E ele Ah, botava música roubaram a mulher dele. do Rui. Fizeram que não- roubaram a mulher do Rui. Roubaram a mulher do Rui. Explodiu. Dizeram que não foi eu. Era uma Disseram figura que não que fui. tinha, né? É, a Era figura. uma Messias. figura. Então, e ele foi o nosso conselheiro na Funjó, foi uma das pessoas que apoiou a Funjó, assim, no início também, no programa dele, foi um dos primeiros conselheiros da Funjó, e o slogan que a gente adota hoje na Funjó foi criado pelo Messias. Nós somos uma soma de pessoas. Além disso, ele participava, ele dava muito dinheirinho para os funcionários. Porque ele assumia um programa, a gente fazia uma rodinha para dizer quanto tempo ele ia demorar, porque ele brigava para sair. Ele tinha um temperamento forte, o Ele era Messias. terrível. Mas vou te Agora, falar, eu era, aprendi desculpa, muito com o muito Messias. Criativo, Zé Criativo. Messias, Não, muito não. criativo. E a minha mãe trabalhou muitos anos com o Messias. Antes de conhecer a história da minha mãe com meu pai, foi no Messias, né? Porque a minha mãe trabalhava como secretária do Messias. Minha mãe ajudou muito a Vanderleia no início, lá esse pessoal todo da Jovem Guarda. Minha mãe tinha uma cabeça de marketing muito boa, né? E aí ela trabalhou muitos anos com o Messias. E foi ali no programa do Messias que ela conheceu meu pai, porque minha mãe era fã do meu pai. Essa é uma história muito interessante. O seu pai era da Jovem Guarda, né? Sim. Começou na Jovem Guarda, Começou né? na Jovem Guarda. E há pouco a gente falava sobre o Sérgio Murilo, Marcianita, Sim. e Oh Carol, outras músicas de grande sucesso também. E ele era o cara escalado Para ser o grande astro da Jovem da Guarda. Jovem Guarda. Só que ele botou uma banca danada lá na CBS, né? Aí saiu da entrou. CBS.
O Roberto já estava engateando por ali e tal. O Roberto Carlos, precisamos de um roqueiro. Aí entra também o Jair Taumaturgo, entra o Carlos Imperial e o Messias com o Encontro com os Brotos. Imperial, principalmente, né? Imperial. Você chegou a participar do Encontro com os Brotinhos, esse programa? Não, eu fiz algum programa do Imperial, mas acho que não era esse. Já Não, me Encontro Os dos Brotos era do Brotos comandam. Messias. Os Brotos então comandam. Era dia de rock, acho que Então devo ter feito. Na porque TV Continental ele foi fazia muito Os Brotos presente Comandam. também isso na aí. minha carreira. Onde surgiram o Erasmo Carlos como produtor dele, como assistente de produção, e o Wilson Simonal. Os dois eram assistentes de produção do Imperial. E ele começou a escrever aquelas músicas dele. Tem um documentário sobre o Imperial que é fantástico, né? Falando como é que ele fazia as músicas, ele botou as músicas, e ele fazia as músicas, o cara fazia sucesso, o cara passava as partes, e ele assinava como o nome dele. Ele Né? amava, ele falou uma vez, encontrou comigo lá no Castelinho, falou, ô Hilton, me chamava de Hilton, ô Hilton, eu armei muito. Ele pegava O negócio Imperial, de né? música, Imperial, É. e também pegava negócio de músicas clássicas e tal. Porque ele botava da música infantil, que ele registrava, ele Ele percebeu, era- o Imperial teve a sacada, que tinha algumas músicas para criança Agora- que não estavam registradas. Meu limão. Meu limão, meu limoeiro, foi assim que ele fez meu Não, limão, meu não, limoeiro. passou a ser, ele É. não fez não. Fez uma Meu limonada limão, meu grande. limoeiro, passou o Sucesso. período que não tem um período, não tem você que conhece, né, Luciano? 70 Depois anos. de Cai no... No domínio público. domínio público, É. ele pegou para ele. É. Mas Aí, era a minha música do deu pro Simonal gravar, Simonal arrebentou São 50 no anos, festival. Lembra? 50 anos, né? Depois O de Imperial 50 era anos. muito inteligente também. Eu acho que fica muito difícil você não conseguir. Tem música do Jorge Ben que o cara, lá o outro lá nos Estados Unidos, pegou, e foi o Rod Stewart que fez. Pegou tem do muita Jorge- coisa que pega trecho de música. Trecho, tudo, bota, é. aí fica difícil você... Tem muita O coisa Imperial nisso era aí. muito amigo do meu pai. Ele ia muito lá no nosso Ah, é? Quem? Imperial? Imperial. Antes da grande reforma que eu fiz, depois que meu pai faleceu, meu pai gostava de pôr nome em tudo, né? O Xixo do Tinha os Xandido. nomezinhos lá. Os apartamentos todos tinham nome, né? E tinha uma mesa de mármore lá, que o Imperial deu o nome de Mesa Imperial, que era uma mesa de mármore, assim. Ele era. Deu o nome do local, tinha uma máquina de moer cana, fazer caldo de cana. Ele botava nome em tudo lá também. Ele era muito meu pai gostava muito dele. inteligente, Numa competente. época que pai de família não era tão amigo assim do Imperial, né? Não, o Imperial, ele era Era um além de ser tipo também, né? competente, Fazia um fazia muito tipo. Não sei. Só bebia Coca-Cola, sabia? Ele não tinha bebia. álcool, é só Coca-Cola. E o Imperial, ele competente, inteligente, gostava de vaia gostava. Foi ele que praticamente encaminhou o Roberto Carlos. Foi com o Roberto Carlos em várias gravadoras até chegar na CBS. Aproveitou o nome lá que era bacana, né? Corte Imperial, era o diretor lá. Falou, você é meu parente e tal. E aí depois chegou um outro diretor, Evandro, seu Evandro que eles chamavam, e assumiu a paternidade do Roberto Carlos. E quem ajudou muito o Roberto também foi o Jairo Pires. Jairo Pires. Jairo, grande produtor. Mas o Imperial, uma vez, Mário, eu não sei se eu te contei isso. O Imperial era um cara muito esperto, muito. Brigar com ele, discutir com ele era perder. Eu caí na asneira uma vez. Tinha um programa toda quarta-feira de cinzas, depois do carnaval, que a TV Bandeirantes convocava alguns repórteres, presidentes das escolas de samba, presidente da Rio Tour, e fazia um programa sobre o que aconteceu no carnaval. Imperial tinha sido eleito, todo ano eu era convidado e ia para lá, TV Bandeirantes. E o Imperial tinha sido eleito vereador. Partido Brizola, e chegou lá, eu tinha antes, na Rio Tour, dado ideia para o Alan Caruso, que era o presidente da Rio Tour, Alan, por que você não cria comissão permanente de carnaval, com repórteres que cobrem carnaval, jornalistas? Ele, boa ideia mesmo, faz isso. Eu fiz, convidei alguns jornalistas, o negócio demorou 3, 4 meses e acabou. Não deu certo. Fracassou, a minha ideia fracassou. Aí o Imperial eleito, no programa, falou assim, fulano, era aquele cara que tinha cachimbo, charuto. Aí fazia o programa TV em São Paulo e veio apresentar esse programa no dia no Rio. Silveira, não sei o quê. Eu não lembro dele, o nome. Aí o Imperial falou, porque, fulano, eu criei na Câmara dos Vereadores, como vereador, eu criei a Comissão Permanente do Carnaval.
e nós vamos cuidar disso e tal. Falou, mas eu ouvi aquilo, falei, o fulano, que era o apresentador do programa. Eu que criei. Eu não falei isso, não. Falei, o Imperial é 7-1. Na época não existia isso aí, 7-1. Picareta, tá mentindo, é mentiroso. Não fez nada disso, já existia isso. Eu nem falei que foi. Já existia a comissão que não deu certo. Tá mentindo. E o Imperial assim, ó. Só observando. Olhando e eu falando. Quando eu acabei de falar, ele olhou pro falando lá. Fulano, quem é o jovem? Acabou comigo. Quem é ele? Acabou comigo. A partir dali eu não falei mais nada, fiquei calado o tempo todo. E ele era meu amigo. É. Acabou o programa. Ele lembrou, porque não falou mais nada, porque ele lembrou do que eles fizeram com o Mário Gomes. Acabou o programa, eu tô lá fora e tal, pátio da Bandeirantes, né? Ele passou com tal lebre, tinha sempre uma lebre. Ô Hilton, me chamava. Ô Hilton, tá de carro, quer carona? Eu falei, ô Imperial, vai para aquele lugar. Aí, tá no livro o livro dele. Ele tem um livro que o Denilson Monteiro escreveu um livro sobre o Imperial, tá lá uma página falando sobre... O cara fez uma biografia bem legal sobre ele, vale a pena olhar, e o documentário que é baseado nesse livro foi muito bom também. Ele acabou comigo, Imperial. A gente meu amigo, depois encontrou comigo num lançamento de um disco aí, não sei, num show. Ô Hilton, tá zangado comigo? Eu falei, não, Imperial, não. Dá um abraço. Abraçar ele era difícil, porque ele era gordão. Ele ficou muito gordo, né? Esses caras são Agora, Mário, vamos falar um pouco da Funjó. Conta pra gente como é que funciona. Como começou a Funjó? A ideia da Funjó começou lá atrás. Eu fiquei de explicar, vamos falar antes da Funjó, vamos falar da Linda da Dircênia Batista para explicar por que... curioso. Por que eu ouvi muita coisa. Por que eu não concordo com o Hilton Abirrian? Primeira coisa, que a gente... São todas alcoólatras. Hein? A primeira coisa que eu não concordo, acho que eram alcoólatras. O que acontece com a Linda e com a Dircênia? Não eram alcoólatras? Vou explicar agora. O que aconteceu? As pessoas misturam a Linda e a Dircênia num saco só. Uma coisa só. Né? Primeiro, quem se afastou da música foi a Dircênia na década de 70. Depois do sucesso do primeiro Clarim, ela se retirou até por questão da mãe, elas eram muito ligadas à mãe e tal. Foi a Dircênia. A Dircênia que abandonou a carreira. A Linda continuou. Né? Começou a ter algumas dificuldades mais para frente, como alguns artistas começam a ter em determinados momentos das suas carreiras. E a Linda começou a tomar conta das duas irmãs, eram 3 irmãs. Também esquecem da Odete. A Linda, a Dircênia e a Odete. E a Odete tinha algumas limitações mentais. Né? Eu não sei qual era a questão dela especificamente, mas ela tinha uma mentalidade mais infantil e tal. E ficavam em casa, a Dircênia e a Odete. E a Linda começou a também virar a mãe das duas, cuidar das duas. Isso estamos falando de 1972, 73, 74, por aí. E aí foram quase 10 anos a Linda tomando conta e a Linda bebia. A Linda sim bebia. Então ela virou chefe daquela família, daquele núcleo, começou a cair. Quem bebia era a Linda, não era a Dircênia. A Dircênia não bebia. Jogava? A Linda que era da família. A Linda, e aí a Linda começou a tomar conta e começou o dinheiro a acabar, e ela tomar conta e manter as irmãs, a mãe, que era o centro daquela família, a dona Neném, que tomava conta, faleceu de câncer, aquilo desabou com a vida da Dircênia. E começou a ter dificuldades e a Linda começou também a surtar com aquilo, né? Começou a ter dificuldade, ter cuidado das irmãs. E ela meio que não aceitava, pelo que eu entendo, pelo que eu já ouvi meu pai falar, não aceitava a decisão da irmã, porque a irmã tinha um grande talento. No outro dia eu estava vendo até um documento, um vídeo. Desculpa, ela não aceitava o quê? A irmã ter desistido da carreira, ter parado de cantar. Ah, não aceitava isso. Aí eu até percebi isso num documentário do Roberto. Falar, não fala. O abandono dela tem alguma a ver com o caso amoroso que ela teve? Do Frias? Ela teve um caso, a gente não sabe, mas parece que o Carlos Frias era o maior amor da vida da Dircênia. A gente não sabe, eu nunca entrei nesse detalhe com ela e tal. Alguém chegou a ventilar que ela. Mas houve uma ação, porque foi um problema que a mãe não quis casar. Não sei se a Luciane sabe mais dessa história. Então, eu não sei, acho que até tem ele montou, a família dele tem um clube aqui de criança no Botafogo. A família dele tem aqui em Botafogo.
Carlos Frias? Ali o Clube do Guri, clube... Não, é porque ele Gurilândia. Gurilândia, ele tinha uma Gurilândia. fazenda também, que ia fazer a Isso, cidade isso. das Era muito crianças. bonito. Era ali, aqui em Botafogo ainda E tem. novinha, né? Era novinha. Não, ela começou cedo, começou com 12, 13 anos. E aí, ela apaixonada. Eu sei que esse casamento, essa relação não deu certo. Eu acho que foi o Ela grande era amor da vida apaixonada dela. por ele? O grande amor da vida dela era o Carlos Frias. E foi um relacionamento que não deu certo. Os motivos eu não sei. Né? E ela ficou meio que reclusa por causa disso. Acho que a mãe não aceitava. Não sei o que aconteceu. Em suma, ela saiu de cena no início da década de 70, a Linda continuou, as coisas começaram a diminuir, trabalho, tudo para elas, né? E acho que a Linda não aceitou isso e tinha uma revolta da irmã parar de trabalhar, porque também é o sustento da casa, e eles começaram a vender as coisas, tudo, por isso que elas acabaram comentando. Mas a Linda também fazia muito sucesso. As duas fizeram muito sucesso. As duas eram rainha dos anos 40. Separada. Não é negócio de dupla, a Linda é a não. primeira rainha do rádio, ficou 11 anos, 12 anos quase rainha, depois passou para E a Dircinha. Dircinha era a preferida do Ari Barroso. Quem? A Dircinha? E elas não faziam Adorava. dupla, não, cantavam separado. Separado, repertório separado. A Dircinha teve uma grande vida no cinema. Ela tem a filmografia dela é muito grande, né? A Dircinha começou a fazer garota propaganda. Eu tenho muitas coisas lá em casa. Eu lancei um livro há 2 anos atrás. A Dircinha fez 100 anos. Eu lancei um livro 100 anos em 100 documentos de família. Isso está na Amazon, quem quiser achar, tá lá o livro. Na Amazon eu coletei alguns documentos até para explicar algumas dessas histórias que estavam meio abertas, né? Então tá esse livro lá na Amazon. E aí o que aconteceu? A Linda tomou conta dessa família, começou a ter problemas de saúde, né? Deficiência, às vezes, de vitamina, que a gente não sabe, porque às vezes a gente tem alguns problemas de deficiência de vitamina. Ela teve o tal do beriberi, que era de um tipo de vitamina, acho que é B ou alguma coisa Falta de vitaminas vindas das folhas verdes, né? Isso, era uma coisa assim. Então ela começou a ter algumas alucinações também da bebida e tal, e começou a dar alguns surtos. A Linda. E começou a criar problema no prédio. Isso na década de 80. Né? Na década de 80. E aí essas coisas começaram a aumentar, gritaria e tudo. E o meu pai, aí num determinado momento, na Socimpro, meu pai era associado da Socimpro, era conselheiro da Socimpro, era o diretor responsável por apoiar os artistas lá dentro. Então, meio que o que a Funjol faz hoje, meu pai fazia meio que amadoristicamente dentro da Socimpro. E aí a Linda foi vender um ventilador, que estava passando necessidade, vendendo um ventilador. E o meu pai comprou esse ventilador. E daí ele assumiu a vida toda delas, começou a ajudar-se. Ele se solidarizou com a Linda e começou a ajudar a ir na casa dela. Até que teve um grande momento, no 85, 86, de crise. Teve um grande surto da Linda, que ela ameaçou matar as irmãs, começou a ter visões e tal. E aí teve que ter uma intervenção, que até foi o delegado lá, aí que estourou na mídia essa situação toda, de ter que invadir a casa e de tirar elas. E aí que a Dircinha apareceu, né, e foi se ver o estado da Dircinha. Por quê? Em 1985, ela saiu de cena em 72, 73, mais ou menos, 10 anos em casa, sem cortar cabelo, sem se cuidar, passando necessidade, tava magérrima. A Dircinha. As unhas viraram garra. Tava com todo, não cortar unha. E eu me lembro dela, eu fui pequena, que eu fui uma vez um jantar. Ela e quem dentro de casa? As duas estavam dentro de casa sem sair, que era a Odete e a Dircinha. A Dircinha largou a vida artística, acabou. Depois do sucesso do primeiro Clarim, ela largou a vida. 1, 2 anos deu ela largou. Largou a vida. Ela largou a vida. Por causa da morte da mãe. Só um minutinho. Você lembra disso, Luciano? Eu me lembro, eu fui com o Zé visitar a Dircinha, no Doutor Eiras. Isso. Isso é tempos depois. Isso já é anos 90. Doutor Eiras era uma casa de apoio, de médico, de psiquiátrico e tal. Isso é outra explicação que eu tenho que ter. Explicar também. A Dircinha não era uma pessoa com problema mental, não era desequilibrada mental. Ela tinha alguns problemas, sim, psicológicos, mas por essa questão toda da vida de ser criança, tipo Michael Jackson lá, entrou numa vida, a fama muito cedo, e sem uma preparação, sem uma estrutura, que hoje os artistas têm uma estrutura, que eles não tinham naquela época, né? Então isso tudo mexeu com a pessoa. Então esse é um outro equívoco que as pessoas falam, a Dircinha era doida, não era doida não. Ela tinha alguns problemas, algumas limitações psicológicas, mas não era uma desequilibrada mental, assim, de fazer besteira. Porque confunde com o surto que a Linda teve, e aí jogam pra Dircinha esse problema. Também ela estava louca lá querendo matar. Não foi isso. A Linda teve um surto um dia na casa dela. Meu pai teve que intervir, que foi os bombeiros, com medo delas saírem, de cair. Os bombeiros foram lá na Copacabana, impediram, fecharam a janela, né, enquanto outros entravam por dentro. Aí meu
meu pai pegou ela, viu aquela situação toda, né? Meu pai já estava frequentando a casa, já ajudando a Linda tempos antes. Pai E aí, dele, o cantor Zé Zé Ricardo. Ricardo, A gente tem que Inclusive, saber. parece que elas, o que eu soube, que elas só comiam comida que o seu pai levava. sim, durante muito tempo, Mais meu pai que ninguém, mandava porque eu quem tava tinha para lá. envenenado. Ainda tem isso. Meu pai, desse tempo, estava lá. Até Tem esse que surto, levar. meu pai já estava ajudando. Já tinha comprado o ventilador, já estava ajudando. E aí, o que aconteceu? Entraram no apartamento, tomaram conta. A Linda foi pro hospital, a Dircinha e a Odete começaram a tratar, foram para uma casa de repouso. E aí começou a cuidar delas. A Linda ficou um tempo no hospital até se recuperar, né? A Linda se recuperou. Por isso que outra coisa que eu discordo, que as pessoas falam, morreram na miséria. Não morreram na miséria. Elas passaram por um momento difícil. Eu tenho até essa cronologia do jornal, foram 3 meses que durou essa situação toda. De entrar no apartamento e começar a voltar à vida. Depois desse momento, né, elas voltaram para casa. Interessante essa história, Mário. Aí, depois desse surto todo da Linda e da Dircinha... Da Linda, em casa, a Dircinha foi e a Odete foram para uma clínica de repouso e começaram a ser tratadas. Foi cortado o cabelo, começaram a ter apoio para alimentação, higiene, as coisas todas Aí começaram a ter voltaram para casa. Calma, aí eu vou chegar lá. E aí a Linda foi internada. Isso foi um dos 2 anos antes da Linda morrer, mais ou menos. E aí estavam direitos. Voltou. Aí não podiam voltar para casa, tinha que ter um apoio. Aí eles foram até morar na casa com o Dodô. O Dodô. Cunhado do Orlando Silva. Orlando Silva, cunhado do Orlando Rodolfo Silva. Dantas. Exatamente. Fala no microfone. Isso. Aí o que aconteceu? Meu pai começou a gerar isso, gerou uma comoção, as pessoas começaram a abrir a campanha para ajudar elas. Naquela época, elas eram um grande ídolo. Na década de 80 era muito Através do recente. Zé Ricardo. Através do meu pai. Meu pai começou ali a tomar conta delas, já cuidado. Aí meu pai integrou elas à família. Tanto é que hoje a minha mãe é a tutora da obra delas, é herdeira direta das Irmãs Batistas, é a minha mãe. Né? A gente tornou-se herdeiros delas. E aí o que aconteceu? Meu pai começou a cuidar da Linda, começou a se recuperar. Né? Teve um caso até muito interessante da Linda, para ver como a Linda era meio pirada mesmo. Ela estava no hospital tomando soro, aquelas coisas todas. E aí, de repente, meu pai vai lá para visitar ela. Quem está lá? O Grande Otelo. E estava lá o Grande Otelo fazendo o que com ela? Estavam comemorando, brindando com uísque. Meu pai expulsou o Grande Otelo. Porra, Otelo, tu vem aqui, porra, a mulher tá se recuperando, vai tomar uísque com ela. Estavam tomando uísque dentro do hospital. Bom, e aí a Linda se recuperou e aí começaram uma campanha para ajudar elas. Meu pai foi até o Marcelo Alencar, como conseguiu uma pensão vitalícia para elas, para poder dar uma base para as duas. Meu pai conseguiu, com a gravadora, fazer um LP para a Linda. Então a Linda, antes de morrer, ela tinha lançado um LP com as regravações dela e tal. Começou a vender, foi na Rap Camargo, começou a ir nos programas todos, ou seja... Pouco antes de morrer, 1 ano, 12 meses, 24 meses, 20 meses, eu não sei ao certo, ela estava na mídia, trabalhando, fazendo os trabalhos, teve shows e tudo, até que o Gerdau comandou vários shows e tudo, e o Gerdau é uma testemunha de uma situação que acabou acontecendo. Começou a entrar dinheiro. Quando começou a entrar dinheiro, o que aconteceu? A Linda acusou meu pai que estava roubando o dinheiro dela. Aí começou a dar dinheiro. Aí meu pai falou, tô fora. Não quero mais não. Não quero mais não, fica aí. E roubou o dia aí, e o Gerdau sempre falava isso pra mim. Foi o dinheiro, tem um show que ficou o dinheiro e tal. Falou, mentira, Linda, porque eu tava lá, foi eu que arrecadei, eu dei na sua mão do lado do Zé Ricardo. Eu sou testemunha que todo o dinheiro foi pra você, tava pra você. Que fui eu que dei. Porque essas coisas, já delírios que. Não, mas eram os delírios de perseguição e eu tal. me lembro, vocês deviam ser E aí meu pai pequenos, falou, não tá? vou me queimar por causa do negócio desse, por causa de dinheiro. Eu tô aqui você conhecia bem meu pai, sabia que uma coisa que meu pai não ligava, nunca ligou para dinheiro. Ele tinha aquela filosofia, eu nasci nu, tô vestido, já tô no lucro. Meu pai era assim, desprovido de qualquer interesse financeiro. O Zé Ricardo é uma pessoa que dificilmente você encontra uma personalidade como a dele. Eu me lembro, não sei que idade vocês tinham, seu pai, em vez de passar o Natal com vocês e com a esposa, foi lá para o hospital ficar com uma delas. Falou que não posso deixar. Passou a noite toda de Natal, tomando conta de uma das duas. Não, e foi isso. Foi uma dedicação muito grande. Então, estamos falando de década de 80. A Linda morreu em 88. Estamos falando de 86, 87, 1987. Então, Linda voltou, começou aí, por isso que ela foi para casa do Dodô, do Orlando Silva. Aí ficaram lá, acabaram brigando com ele depois e acabou voltando para cá. Só que quando a Linda morreu,
não tinha como as duas ficarem sozinhas. Aí que o meu pai começou a cuidar mais efetivamente ainda da Linda. Conseguiu clínica, da Dircinha. Conseguiu uma clínica ali em Botafogo, que elas ficaram de repouso. Meu pai pegou os móveis todos da casa, construiu um quarto como se fosse o quarto delas, com a mobília toda delas para se sentir em casa, fazia festa de aniversário, eu tenho vídeos lá em casa. Natal. Passava Natal, fazia tudo para elas lá. Até a Dircinha morrer em 99. Vamos lá, Abi, de 88 para 99, 11 anos. Os judeus falam, elas morreram, quando as pessoas falam, elas morreram juntas, bêbadas e doidas. Bota elas juntas, não, tem uma distância muito grande. Quer dizer que não estavam na miséria? Não estavam na miséria, aí que é a questão. Tu vê, o meu pai entrou, ajudou, tá lançando disco, estavam com pensão, conseguiram uma pensão, então, não estavam ricas, mas estavam vivendo com dignidade. O dinheiro que estava ajudava a ela se manter. A Linda tá ali, aí morreu, bem. A Linda morreu, não morreu na miséria, ela morreu na mídia com o disco gravado, o disco sendo lançado, e estava ali fazendo o que ela gostava de fazer. Ponto. Linda Batista morreu, tranquilo. Dircinha Batista estava lá naquele, optou por não estar mais na vida pública, e é um direito dela, né? Não quis mais lá, e estava vivendo com dignidade com a irmã, meu pai pagando, ajudando lá. Lógico que a pensão dela era um salário mínimo, não dava muita coisa. Amigos ajudavam. Um amigo seu ajudou muito elas, que é o Anísio Abraão Dravier, né? O Anísio dava sempre material para elas, ajudava de limpeza, tudo de higiene, dava sempre o material para elas. A Dircinha ficou quase 10 anos nessa clínica. Não era uma clínica, era uma casa de repouso. Era uma casa de repouso. Aí quando ela começou a ter problemas de saúde, que ele conseguiu levá-la para o Doutor Eiras. Então ela estava no Doutor Eiras não para questões de apoio psicológico, mas também por questões físicas, ela estava com dificuldade. Nesse meio tempo, na década de 90 até 99, a Odete faleceu, né, e ficou só a Dircinha. E aí quando ela faleceu, ela ficou mais na Doutor Eiras, que ela ficou lá. E aí a Dircinha ficou em tratamento, sendo cuidada. E aí a Dircinha morreu esquecida? Não. Aí eu te falo que a Dircinha também não morreu esquecida. Por quê? Na época que a Dircinha morreu, em 1998, lançou um espetáculo chamado Somos Irmãs. Esse espetáculo contava a história da Linda, da Dircinha e também um pouco da relação do meu pai com elas, né? A glória delas, aquele momento de dificuldade. E essa peça foi extremamente premiada. Quem encenava essa peça em destaque era Nissete Bruno e Sueli Franco. Depois a Cláudia Lira, a Beth Goulart fez esse trabalho, e a Cláudia Neto. Cláudia Neto. Teatro Ginástico Português. Exatamente. Rodou o Brasil inteiro, ganhou o prêmio Shell, ganhou um monte de prêmio. Essa peça foi o primeiro musical. E esse musical tem uma importância muito grande também no teatro brasileiro, porque dali outros musicais acontecendo também. Vieram, naquela época, muitos musicais falando sobre artistas foram colocados. E aí, isso veio à tona de novo de Dircinha. Começaram a falar de Dircinha Batista. E quando ela faleceu, o nome dela estava em voga, a peça estava em cartaz, né, com muito sucesso pelo Brasil inteiro. E aí vamos falar da morte da Dircinha. Antes da Dircinha falecer, quem morreu antes da Dircinha? José Ricardo. Em 11 de maio, e agora nós estamos na semana que a gente está fazendo várias homenagens para ele, 11 de maio de 1999, faleceu de câncer José Ricardo. O programa que a gente foi ao ar ontem, que a gente veiculou na memória da Funjó, você participando do último programa de rádio dele, foi em 8 de abril de 1999. Ele foi internado no dia seguinte, dia 10, e veio a falecer no dia 11. Em um mês de detectar um câncer de pâncreas nele, ele veio a falecer. E aí agora eu vou voltar à história da Funjó. Como é que começa a Funjó? Eu contei esse cenário todo dele, dessa questão da relação dele de amizade, da bondade, que você citou Sérgio de Alencar, outros, você citou Dalva de Oliveira e outras tantas pessoas que ele ajudou. Ele era uma pessoa que tinha essa veia de solidariedade e a veia artística. A minha mãe tem uma teoria que é o seguinte: o meu pai só era artista para poder ter prestígio e penetração para poder ajudar os outros. Eu acho que a carreira dele era secundária, a principal dele era a filantropia. Com certeza. Né? A minha mãe tem essa teoria. Com certeza. Quem conheceu o Zé sabe. E aí, quando meu pai faleceu, foi uma comoção muito grande, que foi muito rápido, inesperado. E com aquele sucesso todo do Somos Irmãs, o nome dele também estava em voga, o espírito dele solidário estava em voga. E aí eu acabei assumindo essa questão toda. Eu sou engenheiro, né? Então eu estava numa outra linha, trabalhando em executivo multinacional e tal. Eu não estava muito envolvido naquilo. Só que eu tive que entrar por seu filho mais velho, por ter a Dircinha lá que precisava do carinho, e eu comecei a assumir essa questão toda dele. Não foi muito tempo, foi um mês, porque a Dircinha acabou morrendo um mês depois do meu pai. A Dircinha passou por vários, aí eu preciso um parente, por vários problemas de saúde, operou, teve vários problemas de saúde, e suportou. A única coisa que ela não suportou foi a morte do meu pai.
Então, quando ela soube da morte do meu pai, ela faleceu. Tem até uma história interessante que ela conta do quadro, no dia que meu pai morreu, sem ela saber, porque quem foi dar a notícia da morte dela foi a Anissete Bruno. A gente optou lá que a Anissete daria a notícia para a Dircinha da morte do meu pai. A gente demorou a dar a notícia para ela, a Dircinha não sabia nem que meu pai estava internado. Meu pai custou a ir lá no hospital, ela sentiu a falta dele, a minha mãe ia levar, eu ia levar as coisas quando meu pai estava internado, levava. Sempre a gente fazia visita para ela, não deixava ela desamparada. E aí, uma dessas visitas que ela foi para minha mãe, que meu pai ainda estava vivo, né, mas não estava visitando porque estava internado, ela chegou, pô, eu tive um sonho muito grande, eu tô com meu pai, eu sinto sempre com ele. Eu falei, é interessante o sonho, porque tá com saudade. E aí, quando a Anissete foi dar notícia para ela, antes da Anissete dar, ela falou assim, poxa, eu sonhei muito com o Zé Ricardo na noite passada, no dia da morte dele. Eu sonhei que ele veio aqui na janela se despedir e deu tchau e morreu. Eu me emociono até contar essa história. Né? Porque aquilo, a relação deles era tão forte que, cara, provavelmente mesmo meu pai deve ter se despedido dela. Provavelmente. Né? E aí começou. E aquilo assim, emocionou tanta gente que começou a fomentar essa questão de vamos continuar esse trabalho, vamos continuar essa obra. E aí a Dircinha morreu em junho de 99. No velório da Dircinha de manhã estava eu, meu pai, minha mãe, Paulo Goulart e Anissete Bruno. De repente, a gente, comovido com essa história toda de Somos Irmãs, da história do meu pai ter morrido há um mês atrás, entra no velório um cantor, dizer que eu não conhecia ele naquele momento, dizendo que era muito famoso, que trabalhou no antigo Bando da Lua, chamado Bob Lester. Você deve ter conhecido o Bob Lester. O Bob Lester entrou com um livro, eu tenho até isso lá em casa. Ele era músico e tal, ele era performance. Bateava, Na verdade, a gente descobriu depois que muita coisa era mentira. Mas não, ele era cheio de história. Ele era folclórico. Na verdade, eu tenho até uma teoria sobre o Bob Lester que a gente começou a cuidar muito dele. Ele era internacional. Que cantou Bando da Lua. Bando da Lua. Mas só que a irmã, a Aurora Miranda, não dizia que não conhecia ele, nunca viu. Mas qual é a história que eu acho dele? Você que é da área de arte e música, a gente sabe que, por exemplo, tem umas bandas, às vezes o cara não pode, chama o Lima. É o Lima. De repente ele foi lá, entrou um dia, cantou, saiu só para substituir alguém, foi. Só que ele nunca foi. Só que ele pegava aquele livro, mostrava, e aquilo as pessoas ficaram solidarizadas com ele, né? Como a gente ficou, como eu e a Anissete ficamos. Ele chegou no velório da Dircinha e falou, pô, minha amiga Dircinha, eu conheci daqueles áureos tempos da rádio, que eu tocava com o Bando da Lua. Eu e Anissete Bruno acreditamos naquilo ali, porque eu não conhecia, e ele mostrando os livros. E aí, naquele momento, aquilo comoveu muita gente. A Anissete chegou em uma conversa com a gente, pô, por que a gente não continua o trabalho do seu pai? Vamos montar uma entidade. Vamos dar uma entidade que ajude os artistas, que apoie os artistas, que preserve a memória, porque os artistas não acontece com a Dircinha, tá aqui morrendo sem fãs, e tá esse homem aqui morando na rua, está morando na rua. E aí, naquele dia mesmo surgiu a ideia, eu dei uma entrevista pro Ricardo Campelo, no programa da Cidinha Campos, e falei, poxa, eu tô com a Anissete aqui, a gente tá conversando, falando da Dircinha, a gente tá pensando em montar uma entidade para cuidar dos artistas e dar continuidade à ideia do meu pai. Isso em 1999, em junho de 1999, eu dei essa entrevista pro Ricardo Campelo. Bom, aí passou uma semana, duas, a gente deu a notícia para as pessoas e tal, nos reunimos na casa da Anissete Bruno, na Lagoa, eu, a Anissete, a Beth Goulart, que é a filha dela, a Sininha de Paula, que era diretora do Somos Irmãs junto com o Ney Mato Grosso, e uma advogada chamada Andréa Francis, lá de São Paulo, que cuidava da gestão da peça. E ali a gente teve a ideia, vamos criar uma instituição. Vamos criar uma instituição que continua a obra do Zé Ricardo. E qual vai ser o nome? Linda Batista? De sim, amigos, não sei o que lá. A Anissete falou, não, o nome para essa entidade tem que ser José Ricardo. Porque José Ricardo que é a linha mestra disso tudo, é a pessoa que liga essas pessoas todas. Então vamos dar o nome do José Ricardo. E ele ficou decidido que a gente ia criar a instituição e eu ficaria à frente para poder fazer aquilo se tornar realidade. Eu, um moleque, ninguém acreditava, começando a vida ali, eu tinha recém-formado e tal. Falei, não, eu assumo esse desafio. E aí eu peguei, nesse dia, depois que saí da reunião, eu fui botar meu carro no estacionamento onde meu pai estacionava. O estacionamento era localizado na Marquês de Abrantes, 96, ali no bairro do Flamengo. Era uma antiga Parque Recreio. Não sei se você lembra desse restaurante Parque Recreio, que era uma churrascaria famosa ali. E a Parque Recreio tinha falido, e um dos sócios, que era o Rui Pereira Leite, estava ali usando aquele espaço como estacionamento.
E aí eu deixei para deixar o carro e falei, poxa, Zé Ricardo, os caras vieram falar comigo, gostavam muito do meu pai e tal. E ele falaram assim, eu tô querendo montar uma feira de utilidades aqui. Que naquela época começou a feira hype e tal, tinha um monte de coisa de feiras acontecendo no Rio de Janeiro. E eu quero montar uma feira aqui, o que você acha? Eu falei, pô, legal, eu já tô querendo montar a instituição. Falei, pô, então vamos ajudar você. A gente cede um espaço para você montar essa questão cultural. E aí, ali a gente montou, tem até as coisas, eu deixei até com a foto ali com o Hugo, do Espaço Mania Cultural. A gente começou ali a criar o Espaço Mania Cultural, que foi o primeiro polo para a gente pensar na Funjó, de cederam o espaço. Não, é no Espaço Mania Cultural, até EMC. A gente montou lá no Flamengo. Não, tem as fotos ali, tem assim, cartaz, início 01. Esse aqui já é Milinha lá. Então, isso era uma feira de utilidade. A gente falou o seguinte: não dá para montar uma entidade se a gente não tiver apoio. Depois deixa até esse aqui. Se não tiver apoio das pessoas. Aí a gente começou a criar ali naquele espaço, mas um espaço pequenininho. Cara, se você tem um espaço ali, o palco, se você Google, tem espaço ali, tá escrito espaço no título, é MC Espaço. E cartaz. A gente começou a montar um espaço pequenininho, um palco que eu fiz com meu irmão de madeira. E a gente, pô, vou montar um livro de apoio para que os artistas possam apoiar essa entidade. Então, ali bem simples, a gente comprou o mobiliário e aí as pessoas começaram a ir. Teve um primeiro show, meu irmão tocou para ajudar. Hoje o atual presidente da Funjó, que é o Antônio Linhares, participou. Depois foi o Márcio Gomes. Márcio Gomes participou muito, o Major, que é o irmão do Timóteo. E começamos ali a montar o livro de assinaturas da Funjó. E o Bob Lester, que estava lá no... Eu esqueci de falar do Bob Lester. O que aconteceu o Bob Lester? Ele inspirou, cara. O Bob Lester, eu sempre falo, pode não ter feito nada na vida dele, tudo ser mentira. Inspirou. Mas uma verdade na vida do Bob Lester é, ele inspirou a Funjó e esses desdobramentos todos foi essa inspiração dele. Eu vi uma matéria com ele, pegou... ele tocou no banco da Lua. Ele diz que tocou. Ele diz que tocou. O espaço. Tem um antes. Aí, ó, era esse espaço aqui, a feira, aquele estacionamento. Começaram a construir a feira nesse local aqui. E aí, o que aconteceu com o Bob Lester depois que saiu de lá? Quem amparou o Bob Lester? Outro que tem um perfil muito parecido com o meu pai, que foi o primeiro ação da Funjó, que também é fundador da Funjó, Aguinaldo Timóteo. Esse cara é sensacional, ajudou muita gente. A gente não pode deixar de falar. Aqui, ó, né? A inauguração lá do espaço. Aqui era Parque Recreio. Aqui era Parque Recreio, e aí começou ali o Casarão das Feiras, e ali foi o primeiro núcleo da fundação. Ficamos um ano montando a ideia e coletando assinaturas. Aí depois eu vou pedir até para ele botar a assinatura das pessoas no livro. Você quer falar do Timóteo, né? O Timóteo, ele era um caso à parte, né? O Timóteo, ele aqui deu muito dinheiro, ele vendeu muito disco, milhões. Eu me lembro do Aguinaldo Timóteo cantando na Boate Plaza. Eu apresentava um show chamado Clube do Cinema. Cada dia tinha um show diferente. Segunda-feira era o Clube do Cinema, que eu apresentava. Na terça, Oliveira Filho, lembra do Oliveira Filho? Apresentava o Clube do Disco. E quarta tinha um outro show. Tal. E o Aguinaldo ficava por ali. Tinha chegado de Caratinga, já botando uma banca danada, marrento, sem ele assinava o bilhetinho dele assim, do Futuro Astro Aguinaldo Timóteo. Você ajudava ele do Futuro Astro Aguinaldo Timóteo. Tinha um cara que acompanhava dele, o Geraldo do violão, do cavaquinho, Geraldinho, o Geraldo falava, Birrião, um dia que o Aguinaldo fizer sucesso, ninguém vai aguentar, pelo contrário. Quando ele fez sucesso, ele se torna o cara mais humilde do mundo, ajudando a todo mundo. E como ele ajudava, até jogador do Botafogo. Não, ele trazia jogador, ajudava e comprou. Ajudava. É uma pessoa que encarnou a essência da Funjó. Foi fundador da Funjó, foi o primeiro conselheiro, ele era o conselheiro executivo da Funjó. E a gente fez muita coisa junto. Eu tenho muita saudade do Timóteo. A gente fez shows. E outra coisa, um dos projetos da Funjó que ninguém fala, que é pouco isso. Ele mesmo não falava, eu brigava com ele. Porra, tu não fala que é da Funjó isso aí? Que a gente montou junto, que a ideia é minha. Foi o Espaço Mania Cultural, que foi uma coisa revolucionária na cidade do Rio para venda de CD. O CD na rua, que é o Espaço Musical CD Rua. A ideia é minha. Eu tava com ele lá na cama. Mas eu nunca me preocupei com isso. Se a gente botava a Funjó, tá fazendo isso, a gente botou. Virou lei na Câmara. Virou lei. É porque chegou uma vez, um cara, eu tava até assessorando ele na Câmara essa vez. Isso é antes da Funjó existia. Meu pai falou assim, meu pai era como a Luciene, era irmão. Tem até uma foto, bota no Luciene, aí tem a foto dela com o Timóteo, eram como os irmãos, meu pai, a Ellen de Lima, os quatro, né? E meu pai falou assim,
ó, o Timóteo só faz besteira. Vai lá ajudar ele. Aí eu fui ajudar o Timóteo lá na Câmara. Ali é Dolabella, não? O Zé Ricardo, pô. Ah, o Zé Ricardo. Dolabella é ótimo. O Dolabella é sensacional, né? Porque ele tá Zé Ricardo, Aguinaldo Timóteo, Além de Lima e Ela Luciane e eu. Franco. Luciane Franco aqui. Sim. É ela, foi para prazer, Bial, Luciane Franco. É, A gente estava sempre muito É. unido. E aí o Aguinaldo assumiu a entidade como dele. E aí a gente fez muita coisa junto, como o Espaço CD Rua, que foi uma revolução. Né? O Espaço CD Rua a gente vendeu. Teve uma vez que eu tava com ele na Carioca e nego roubava, pegava o dinheiro dele e tal. Eu falei, não, hoje eu vou cuidar do dinheiro. Paramos na Carioca, véspera de Natal, 10 horas da manhã. O Timóteo, aquele carro. Alô, minha gente querida, aqui é Aguinaldo, Timóteo. O meu CD é de graça. A minha assinatura custa apenas R$10, mas o CD é de graça. E aí ele começava a vender lá e começou a botar. Eu sei que, assim, meio-dia, 1h, Bia, eu tava com o bolso cheio de dinheiro. Nós vendemos 1000 CDs em quase 3 horas na cantora. Aí eu dei dinheiro pra ele, tá aqui o dinheiro. Luiz Murilo, de onde veio tanto dinheiro? Eu falei, pô, o dinheiro tá sendo entregue agora pra você. Nego não tem desvio nenhum de dinheiro. Mas do Aguinaldo direto. Timóteo. É direto. Ele vendeu milhões. Ele comprou uma mansão na Barra, maravilhosa. Tinha um apartamento na Rua Augusta, de São Paulo. Tinha um escritório na Rua Miguel Lemos. Que Aí ele perdeu Ele muita tinha coisa, muita porque ele coisa. dava as coisas todas. Mas quando ele estava na Câmara, uma vez ele falou para mim, o pessoal já sabia o dia que ele recebia, isso eu saio zerada. É. Saio sem um tostão daqui, Não, que vem ele- um pede 20, outro pede 100, outro pede... Ele vai Ninguém dando- acredita, ele não Teu pode cara é pedir durinho. dinheiro. Ele pedia dinheiro pra mim, Luiz Murilo, eu tô duro. Manda um cascalho pra mim, Luiz Murilo, eu tô duro. Ele tá duro, Manda um fazia cascalho show, pro Criolo, Criolo ele tá fazia duro. Ele fazia um show de 50 mil, ele ligava para os amigos dele duros, aqueles que estavam precisando, e dava o dinheiro e ficava duro. Eu me lembro uma Ele vez, falou, o dava César tudo. Sampaio, lembra do César César Sampaio? Sampaio me ajudou muito, César Sampaio. Que cantou a secretária da Da Beira do Gás, fez sucesso, mas ficou duro também. Aí o César me contou que ligava para o Aguinaldo, tá falando aqui o melhor cantor o maior cantor do Brasil. Aí o Aguinaldo falou, desculpa, eu não falo comigo mesmo. Desigual, telefone. Sabe o que ele fez com o César Sampaio? Ele botou na cabeça que uma hora ele se apaixonou pela obra do Antônio Marcos. E aí chamou o maestro Roberto Carlos, como é que é o nome que toca com o Roberto Carlos? Eduardo Lage. Eduardo Lage, fez a produção toda, gastou um dinheiro com o Eduardo Lage, fez a produção toda de várias músicas, fez as bases todas para ele cantar Antônio Marcos. Aí uma bela dia ele chegou assim, o Antônio Marcos é muito depressivo, a música dele tá muito para baixo, não vou gravar não. Deu tudo pro César Sampaio. César, grava aí, as bases são todas prontas, grava. Ele era assim. O Aguinaldo Timóteo chegou ele acompanhava o Botafogo e o Botafogo foi disputar o torneio de Paris. Esses jogos vinha do Vietnã e foi juntinho quase da Copa, eu já estava lá para fazer a Copa. E ele não tinha vaga no hotel que o Botafogo estava, ele queria ficar. Dinheiro ele tinha. Ele fez o seguinte, ele cantou no hotel em francês, umas 3 ou 4 músicas, e o cara hospedou ele, ainda contratou ele para fazer um show. Quer dizer, ele entrou com a cara... O Timóteo cara tem muita história. Ele cantava muito, muito, e cantava em qualquer idioma. Sim. Quando ele cantou quando ele tava- Rian, aquela Não, de Edith Piaf, né? Rian? Rien de rien. Se ele Tanto canta compadre, bom. Vai cantar ali. Mavi hoje? O trechinho de Mavi? Ele completamente duro, cantando na Boate Plaza. O cara ia dar, você vai ganhar um prato de comida, eu não quero prato de comida, eu quero grana. Ele já botava banca. Ele ia na Lindaura e pagava um caldo verde e usava 2, tomava Lindaura 2. gostava da sopa de ervilha. Também. E fiado na Lindaura, lá no Beco da Fome. E eu me lembro um dia, ele gravou um disco na Philips, de autoria do Gabriel, que era um amigo nosso da época, mas não aconteceu nada. Ele era doido por esse LP, porque foram 2 músicas que ele gravou e sumiu esse disco. Não tem nesse LP, não tem lugar nenhum. Não fez sucesso. Não fez, essa foi a primeira gravação dele. Aí o Aguinaldo, de repente, estava aquele programa de grande sucesso na Rio de Parede, Parede. do Jair de Tamaturgo, e tinha uma música que estava fazendo sucesso no mundo inteiro e ninguém cantava aqui, porque era inglês. Aí ele foi lá e se inscreveu, o Jair de Tamaturgo, falou, mas vem cá, você canta em inglês, qualquer idioma. Eu canto em qualquer idioma. Qualquer idioma. Você fala em qualquer idioma.
Aí gravou, cantou a música, se inscreveu. The House of Rising Sun, a Casa do Sol Nascente. There is a house in New Orleans. Aí quando ele cantou, arrebentou no Brasil. O Brasil inteiro tomou conhecimento do Aguinaldo Timóteo. Fez sucesso antes de gravar o disco. Aí você falou a palavra sucesso. E a letra Você sabe que essa sempre ele letra- pedia dinheiro antes do coisa, pro Messias e todo mundo. A minha mãe foi testemunha disso, que a minha mãe acompanhou. Ele escreveu assim: obrigado pela sua ajuda, do futuro astro Aguinaldo Timóteo. E aí o que aconteceu? Aí ele voltou. O Jair de Tomaturgo escreveu ele novamente e arrebentou outra vez. Aí ele... A gravadora A chamou gravadora ele e botou o chamou, disco. Botou isso aqui, ó. E quando é que apresentaram o seu disco pra vai ele? ser isso aqui, mostrou. Assim nasce um astro. Surge um astro. Surge um astro. Surge um astro. E aí, das 10 ou 12 músicas gravadas no long play, 10 ou 12 fizeram sucesso. Todas as E aí versões. começou a ganhar muito dinheiro, milhões de discos. Casa do Sol Nascente é uma letra pesada. É. E aí cada... Né? As pessoas não É, sabem o que eles estão dizendo é. ali, né? Mas cada sucesso que ele fazia, cada sucesso... Um negócio incrível. Aí o terceiro disco dele não vendeu. O que ele fez? Começou a não vender. Aí eu ia cancelar ele na gravadora. Aí tá desesperado. Aí começou a correr atrás do Roberto Carlos. Preciso que você faça uma música pra mim. Fez. E aí foi Meu encheu, Grito. encheu. Aí fez o Meu Meu Grito e os Grito. Brutos também amam. E os Brutos também. O Bruto também Sucesso, arrebentou. Aí que voltou de novo. Ele era um cara de correr atrás. Um dia eu estou na Rádio Nacional, programa de manhã, lembra, Mário? Lembro. Nacional 80. 80. Aí ele chegou lá e eu andava com um cordão de ouro aqui. E eu não estava afim daquele cordão, queria vender. Falei, Aguinaldo, eu sei que você gosta, ele gostava de andar com cordão de ouro. Queria vender esse cordão, Abirrian. Amanhã a gente vê isso. Abirrian, me chamava Abirrian. Falei, tá legal. No dia seguinte, toca o telefone de manhã, 7 horas da manhã na Rádio Nacional. Abirrian, estou aqui no aeroporto, estou indo para São Paulo porque tem um programa lá. Aquele negócio do cordão, passa lá em casa. Eu passei na rua Silveira Martins para deixar o cordão e pegar o Ele dinheiro. morava Eu ali tinha pra dado jogar preço. bola, jogava bola no aterro. Deixar o cordão e pegar o dinheiro do cordão que eu queria vender. Aí o cara, toquei lá aquela Silveira Martins. Aham, né? do lado do Falei, hotel, onde agora é a casa do Pagodinho. Falei, o Abirrian, pois não, Abirrian, tô descendo aí que o Aguinaldo deixou a encomenda aqui para você. Aí desceu, o cara desceu, veio com dinheiro, quem tinha combinado, falei, tá legal, cordão. Não, Abirrian, ele falou para não pegar nada de cordão contigo, não. Eu não quero que pegue. Eu falei, rapaz, tem que deixar o cordão, então não quero o dinheiro. Não, o cordão, o dinheiro está aqui, depois você resolve com ele. Ele não quer que pegue o cordão, não. E não pegou o cordão, tava e depois precisando, falei ele falou, com vou ajudar ele. Passou o tempo, Aguinaldo começou a cantar por 30 mil, por 20 mil, mas sempre distribuindo o dinheiro. Sempre distribuindo a grana toda. Um dia ele dava o dinheiro, distribuía. Um dia ele chega perto de mim, Abirrian, eu estou precisando de um dinheiro, queria falar com um amigo nosso aí para arrumar um dinheiro. Eu falei, aí o Aguinaldo não conseguiu o dinheiro, não. Não consegui falar com teu amigo e tal. Mas olha, eu tenho, meu cheque especial tem 6 mil reais. Estava ali na rua, um banco Itaú que tem ali em frente, onde era o Dragão. Qual o nome daquela rua? Marechal Floriano. Marechal Floriano. 11 portas para não Estava ali no Itaú. O Dragão, a fera da rua lá. Pela da rua lá. 11 portas para Marechal Floriano e 10 para Pedro de Barca. Aí ele liga para mim e fala, e aí? Conseguiu? Eu falei, não, mas eu tenho 6 mil. Vai ter Tenho, crédito pra você. Né? eu tenho 6 mil no meu cheque especial. Você tem 6 mil? Eu falei, tenho, estou à disposição. Pô, Bia, por favor. Vou te dar o número aqui. Dei o número para ele, depositei no Banco Itaú. Daí a pouco eu ligo. Bem, já chegou aqui o dinheiro, tudo bem. Eu juro, depois eu acerto contigo. Falei, ô, Aguinaldo, esquece isso, pô. Fala nisso, não. Passou um mês, 2, 3. Eu estou no velório lá em Nilópolis. Toco o telefone. Abirrian, Aguinaldo. Estou com seu dinheiro aqui na mão, como é que eu faço? Eu falei, Aguinaldo, depois você vê isso. Não, vou ter que te dar esse dinheiro hoje. Foi na minha casa, procurou, achou minha casa e deixou com o porteiro os 6 mil. Eu quero te dar um juro, eu não quero juro nenhum.
Mas ele era assim, ele Ele pegava, não ele ligava ajudava, pra ele ficava... dinheiro, cara. Ele não ligava pra dinheiro, ele não. eu olhava, Eu nem sei era se eu pra devia ter ajudar. contado isso. É a mesma Problema coisa não. do... Não. a mesma coisa do Já meu que era pai, que seu, era assim. já que era seu. Eu dei, mas Não, ele, mas o Timóteo ele era pagou, isso. Ele pagou. Que as pessoas não acreditam. Ele me deu o dinheiro do cordão no que Não, ele era assim, receber. ele fez isso com essa história. Eu acompanhei, o Timóteo foi muito próximo a gente, por isso até eu tinha uma missão com ele, pelo meu pai, né? Meu pai cuida do Timóteo que ele só faz besteira. Na cabeça do meu pai, pô, e fica aquele besteira que meu pai falava, que ele fazia, briga com um, briga com o outro. Brigava sabe? muito e brigava Daí ele bem. dava, pô, você Mário. viu o Botafogo uma vez, ele foi um cara que invadiu o campo, deu esporro no Invadiu. jogador, é uma coisa inesta. O Aguinaldo invadiu o campo de futebol, deu esporro no jogador que errou e saiu de campo. Lembra? Você sabe? Isso é uma cena assim absurda. Agora, o Zé. Luiz Murilo. Luiz, Não, todo mundo começa a olhar pra mim e fala, Zé Ricardo. Culpado é você. Eu já Você tô não fala acostumado. Isso nada. aqui é TV Estou aqui esperando Carioca você da falar. Gema. Primeira TV podcast do Isso. Brasil. Inscreva-se, quem não Mas já Inscreva, tem que com saber a... dar Ô. aquela estiletinha. Murilo, você falou muito da Linda, da Dircia. As duas cantavam muito. Todas as duas, né? Pô, final da década de 30, 40 e 50, Agora- elas eram os grandes nomes, A né? Linda Batista era a cantora preferida Do Getúlio Vargas. Exatamente, Elas Mário. entravam de chinelo no coisa. Exatamente. Getúlio Vargas. Inclusive, tem um história projeto. disso aí? Inclusive, Ah, tem eu um posso projeto. essa? Não, mas então eu Mas vou é concluir bom. essa história. Elas nunca pediram nada pra eles e tal. A Linda sempre falava: não, eu nunca pedi nada, mas ajudei muita gente a entrar no governo. Porque naquela época, antes de 88, entrava todo mundo, né? Então, ajudar. E artista, você sabe como é que é, você sabe disso. Ela pede, me ajuda aqui. E artista já acaba ajudando muita gente. E elas tinham uma relação muito grande com eles. E moravam ali no Catete. Né? A Linda começou até a escrever um livro. Elas e Virginia Lane. também. Virginia Lane. Que também é uma das pessoas que ajudou a Funjó no início, dando apoio. E fazia o baile da Cinelândia com meu pai. O Carnaval da Cinelândia fizeram muito. Que foi Criado pelo Osmar Frazão. Osmar Frazão com meu pai. Os dois juntos lá foram os caras que são os cabeças disso aí. E aí teve um projeto, Patrimônio Cultural Carioca, da Funjó, que é em parceria com o IRPH, e essas placas, 3 placas no Rio. Tem a placa lá em frente ao Cinema São Luís, hoje, lá no Largo do Machado, tem a placa da Linda de Sim, que é ali que elas moravam. E, Ali do lado do na São Luís. entrada do São Luís. Elas moravam ali, era a casa da Linda e da Dircinha. Então tem uma placa de patrimônio, uma parceria da Funjó. Era uma casa ali? Ali eram casas, Antes né? do Antes do cinema? cinema, Antes- do lado do cinema. Casa era, delas? Era. Mesmo? Perto do Lamas e do Pontes. Do Londres, ali era tudo, porque aquele Lamas terreno. e o Ponte. Ali terreno era E tinha o grande, né? Pontes também, era. O terreno era Tinha grande. o Lama, rapaz. O Rodrigo. Porque ali do lado onde tem o Rodrigues era prédio, do o lado grande ali do garçom Detran, Lama. era a casa delas também. Eu Então. fiz direito civil e criminal ali no Lamas. Porque a faculdade era Era no na Catete, frente. ia lá no você Cateduca. formou no É. Catete. No Catete. Então, aí, o Lama, a dona Luz, que é a sócia do Lamas, que é falecida esse ano, agora que passou também, ela era associada A da sócia do Funjó. originário? Do Ah. original? A dona Luz? Luz, a dona Luz Ah, é? do Lamas faleceu. Ela era associada da Funjó. Então a gente fez, até para concluir, a gente acaba conversando muito, né? Estava começando essa história do início da Funjó. E aí teve o livro de assinaturas, vários assinaram, como a Birria assinou, né, o livro de assinatura da Funjó. A gente acabou criando a entidade em 2000, depois que essas assinaturas todas. Eu estou lançando amanhã um livro, né, também na Amazon você vai encontrar Eu Apoio a Fundação Zé Ricardo, com todas essas assinaturas, inclusive a do Birrian. Tá lá, porque que apoiou e tal, a Funjó. E aí a gente, como em 10 de outubro, a gente instituiu a Funjó. A Emilinha, Gerry Adriane, várias pessoas começaram a ajudar a fundar, e a gente fez muita coisa nesses anos todos da instituição. A Fundação, ano que vem, completa 25 anos. Olha, né? Emilinha Bárbara, muito ligada funcionando à aonde? Funjó. A Funjó, a gente agora tem a questão digital toda da instituição, a gente, através da internet, que ele se materializa das ações que a gente está. entendo. Então, quem quer conhecer a Funjó, é só entrar no canal, tem o canal do YouTube, que é o Funjó TV, que a gente vai replicar esse programa lá, tem o Instagram da Funjó, e tem o Facebook, e a gente tem os WhatsApp que a gente se faz, e tem as ações que a gente tem que fazer. Então, quem quiser saber da Funjó, é só entrar no nosso Instagram ou no YouTube, que ele vai saber. Tá tudo tranquilo, Luciane? Tudo bem. Tudo bem? Luciane deu uma paradinha aqui. Tudo bem, tudo bem. Tem as assinaturas, eu vou falando da assinatura. Você que é muito... Pit stop. O pit stop da tosse. Você A que gente é muito voltou. ligada. Aí aqui as assinaturas, ó. A gente começa com o livro da Funjó, as pessoas começaram a assinar. Esse é o livro que eu vou lançar amanhã, com as assinaturas contando a história do início da Funjó.
Olha lá, essa é Aguinaldo Raiol, apoiar a fundação é dar continuidade ao trabalho todo do meu amigo Zé Ricardo. Tem outra que é do Aguinaldo Timóteo, deu o apoio à Funjó, nada mais que ele fala assim: além de nos ter deixado um exemplo de acervo raro, um dos mais extraordinários cantores dos nossos tempos, também nos deixa uma história de sua enorme preocupação com os problemas que envolvem a nossa classe. Nada mais justo que instituísse uma fundação José Ricardo. Cantava muito. E aí tem um cantava. cara chamado Abirrian, esse é o E o Cione. Abirrian lá? Cadê o Abirrian? Cadê? Carmen Costa, Abirrian, bota Ellen de Lima, Abirrian. Elza Soares. Cadê o Você não Abirrian, apareceu, por você favor? não. Hilton Abirrian. Cadê? Hilton Abirrian, ó, eu apoio a Fundação José Ricardo. Assim, 15 de novembro de Só que 1999. eu escrevi em árabe, senão não entendi. Porque é simples, José Ricardo sempre foi amigo. Você tá enxergando, Léo Abirra? Então lê, por favor, com a sua voz. Sua voz é melhor. Lê você. Aqui, ó, Agora dá, sempre, agora dá. aqui dá. Zé Ricardo sempre foi amigo. Amigo de todos, principalmente daqueles... Lê você, por favor. Que Estava estava a perigo. Rimou com Perigo. amigo, poeta. José Ricardo chegava sempre na hora do perigo. Quem não se lembra do Zé com as Batista, com o César de Alencar e com tantos outros colegas? Não é simples apoiar a Fundação José Ricardo? Zé, que Deus te tenha em bom lugar no céu do amigo Hilton Abirrian. Essa assinatura é sua? Tá confirmada? Tá chancelada? Então, ó, a partir da manhã o livro tá com todas as assinaturas na Amazon. Estava na época na Globo com a Paulinho fazendo show da madrugada. Meu pai fez muito programa com vocês lá também, muito, né? muito. Aquele programa era muito bom com a Paulinho. É verdade. E eu, Luciano, eu queria te perguntar, você lembra de um samba que a Dircinha, não sei se foi Dircinha ou Linda, eu falei há pouco que a Covid me deixou com a voz prejudicada. Esse é o patroninho. Como é que é, Mário? Fala, Mário. Eu também andava com tosse, fui Também. até fazer um teste. Não, a voz ficou prejudicada, né? Muita coisa, sinusite. Muita coisa. Esse negócio de Covid. Hidratite. E o Vai samba? embora, Covid. E o samba? Daqui é. a pouco o nosso tempo acaba. Qual o samba? Você sabe que assim, só um detalhe, a Dircinha Linda eram repórteres também na TV Tupi. Sim. É um detalhe. No carnaval elas faziam uma cobertura Eu assisti. do também. Teatro Municipal, do baile de gala, desfile de fantasia e tal. Mas eu queria perguntar, o maior samba do mundo foi gravado pela Linda ou pela Dircinha? O maior samba do mundo. Aí fala do Ari Barroso, Nelson Gonçalves. Aí que ele diz assim, pensando em ti. Sim. Tu lembra desse samba? Dircinha, porque a internet foi o último LP dela. Tu lembra desse samba? Lembro, mas não sei. Eu não sabe, mas lembra? Não sei. Do Ari, né? Do Ari, né? Ari, lindo esse samba, né? Aí eu queria mostrar pra vocês, tem várias ações Não hein, foi a da Lila Funjó, Batista aí que ações, que eu gravou, vou botar hein? algumas ações. Lida Batista, eu me lembro de uma marcha de carnaval que ela gravou. Lata d'água na cabeça. Não, isso é Marlene. Não, Marlene? É pirata na é areia. pirata, é. Ó, Tava eu tava jogando sinuca, uma nega essa maluca mulher me me apareceu. apareceu. Veio com o filho Eu no não colo. Hoje tava era dizendo proibida essa como, música, né? era meu Todo anúncio. mundo preso. Hoje tá, Toma hoje tá que o senhor Deus denunciou. Deus. Guarda que Eram deu, vários deu. delitos. Você que é advogado, você sabe. Tava vários, jogando tanta jogando gente sinuca, uma nega maluca. Nega. Né? Ó, Cadeia. Maluca, cadeia dobrada. você pegou a criança dos outros. Aí Cadeia você dupla, gosta né, de... Mário? Você que é advogado? Tudo preso. Tudo preso. Não tem pode falar mais condição. nada. E o pirata na areia. Foi meio chato. Olha, o primeiro Clarim, que é um clássico, né? Eu sou o pirata da perna. Não. Esse pode. Pirata na areia de Copacabana. Eu sou ruim pra cantar. Pirata do pau. Pirata do Não. pau é outro. Mas o Outro primeiro pirata. Clarim tocar. Quero ver milhões de sucesso. colombinas. Essa aí pra mim é um clássico. Isso é ótimo. E foi na mesma época que a Uma Dalva lançou música Bandeira sua Branca. da época que você gosta, que você gravou. Nós falamos de uma pessoa, numa compositora que foi uma das maiores do Brasil. Dolores Duran. Foi Dolores Duran. Ah. Em 1961, foi o primeiro festival Festival do Rio, patrocinado pelo Abraão Medina. Né? Hoje os filhos dele continuam aquela obra. E Tinha a voz do foi rádio. o Rei da voz, não era? Rei da Voz, Rei da Voz. Rei né? da voz, qualidade Exatamente. no presente e garantia no esse futuro. concurso, né? Foi um festival, foram várias composições. Primeiro lugar, Ari Barroso com Canção em Tom Maior. Eu fui chamada pela Copacabana para defender a música de Dolores Duran e Ribamar, Ternura Antiga. E eu gravei e tirou segundo lugar.
Beleza, até aí tudo bem. Até que um dia uma minha comadre me ligou e disse assim, Luciene, liga a Rádio Tamoio, você está em primeiro lugar na parada. E eu fiquei com Ternura Antiga em primeiro lugar na parada meses. Só que depois todo mundo, Tito Madi gravou, Roberto Carlos, Alcione, todo mundo gravou Ternura Antiga, né? Você E é seria- realmente a minha marca. Você seria capaz de dar um presente para os nossos Os seguidores? presente A também capela, desembrulhado, a porque capela, acabei de a ter um cap- acesso de tosse. Mas Fui lá se fora, tiver problema, para. Mas esse Pedacinho? presente, a Pedacinho? capela. Tá A gente não bom. pode. Não, cantar a música inteirinha, a capela, se der. Inteirinha. Seria um presente, né, Mário? Ai, a rua escura, o vento frio, esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. Ai, tua distância tão amiga, esta ternura tão antiga e o desencanto de esperar. Sim, eu não te amo porque quero. Ai, se eu pudesse, esqueceria. Vivo e vivo só porque te espero. Ai, esta amargura, esta agonia. Beleza, hein? Maravilha. Aí agora você sabe E por que com que meu tosse, pai hein? De ter um acesso perturbava de ela para ela tosse. sair lá de Cabo Frio. É por isso. Uma voz dessa não pode ficar só lá em Você Cabo mora lá em Frio, Cabo né? Frio? Não, eu fiquei lá eu 30 fui- anos. Mas meu pai ficava em cima dela. Luciene, volta pra cantar. Luciene não volta. E ela ficou sem cantar. Você ficou morando lá, né? Eu fiquei morando lá e aqui, porque eu nunca deixei meu apartamento, onde eu moro há 52 anos. Miguel, o Mário, um hotel do pai dela Cochicho? também, era bom, Miguel? Era bom, familiar. Era bom, não não era, Mário? familiar. Fala a Era- verdade. Pô, era acolhedora, muito Hoje legal. em dia, Sabe hoje em por- dia, sabe Só por do ele quê? teria- Sara Porque conseguiu brigar. o Mário Hoje em ficou dia, hospedado lá com ele o seria Alfredo tipo uma Carlos. pousada. Mas É. nós fomos classificados. Meu pai ficou lá 11 anos e faleceu muito cedo. Ele faleceu, eu não entendia nada de hotelaria e fiquei 30 anos lá. Então, Fiz entendeu bem. muitas obras, remodelei, reformei, desabei tudo lá da frente, mandei quebrar aquilo tudo, fiz tudo de novo, mais apartamentos. Enfim, fiquei 30 anos. E o pior é que eu gostei do que estava fazendo. Vendeu ou está lá ainda? Vendi. Eu fiquei de 82 a 2012. Se não vendesse, ela não saía de lá, né? Não tem como. Fica Você difícil, fica difícil. Vendeu E- bem ou... Vendi. Posso me queixar. Uma incorporadora que os caras subiram dois Fizeram prédios. O Mário edifícios. Silva ficou hospedado lá. E lembrando a história daquela eu quase menina. me lembro. Eu me lembro até que a direita era o quarto do maluco do Cataldi. Maluco de quem? O cara tá doido, não. Quem? Cataldi, maluco. Cataldi, Zé Cataldi. De grande Cataldi. Que- Eu conheci Aí o ele falou, Cataldi. falou, pô, não tem vaga. Eu falei com o seu pai, não tem vaga. Aí o Alfredo falou, não. Aí o Cataldi falou, eu vou embora. Eu sei lá por que o Cataldi ia embora, se o julgamento ainda ia acontecer. Aliás, eu só dormi 2 horas naquela cama, porque nós fomos para o julgamento, voltamos de madrugada de manhã e veio embora. Não teve jeito. Mas marcou, o hotel era bom que marcou a vida. Bom, aquilo ali marcou, eu não realmente, meu esqueci pai não mais. teve É. muito tempo, né? O que ele pôde fazer, ele fez. Mas eu tive tempo, foram 30 anos lá. Grande hotel, era grande? Não. Eu tinha muito espaço. A frente do hotel era para a Rua Jorge Lócio e os fundos para a Rua Rui Barbosa. Eu tinha 1.160 metros quadrados Pô, então era numa grande. rua, Era grande. numa rua nobre de 1.600 Cabo metros. Frio. É, 1.160. Enorme, né? É. Tanto que fizeram 2 edifícios, um virado para cada lado, né? E Construíram 2? Construíram 2. aí, Você tem pelo menos metade daqueles apartamentos. Não, não tem a metade, não. Mas eu posso viver sem trabalhar. Graças a é Deus. isso. que legal. Mas que é bom. Mas vai trabalhar, porque agora a gente já está conversando que vai fazer um projeto, ela vai cantar as músicas do Zé Eu Ricardo. fiquei muitos anos sem cantar. A gente então. vai, ela voltou, engraçado, quando ela voltou junto com um rapaz que foi muito ajudado no início de carreira pela Funjó. Olha como é que a vida é, né? É uma pessoa que participou vários daquele que eu mostrei ali do Espaço Mania Cultural, que é o Márcio Gomes,
que voltou, que também continuou o trabalho do meu pai de perturbar ela para voltar a cantar. Ele né? conseguiu. Me conseguiu. E a gente estava lá no dia da estreia, foi um negócio maravilhoso. Lindo, né? Quem quiser assiste na página da Funjó, também lá no Funjó TV, tem ela cantando Mavi, que ela não aguenta mais cantar Mavi. essa música. Não aguento mais. Esse não tem jeito. É uma Canta vida. só um pedacinho, o Mário Ma pediu. vie, je ne vis des amants, ma vie, l'amour, ça fout le cœur. Uma vie é de Alain Barrière. Sendo que eu fui chamada pelo diretor do programa Rio Hit Parade para cantar. Aceitei, cantei. Jair de Tamatu? Não, Jair de Tamatu era outra coisa. Meu pai Rio foi Hit do Parade Hit não Parade era. também, Eu não me lembro o nome do diretor artístico daquela época. Murilo Neri, que apresentava. Apresentava. Aí eu comecei a cantar. A RCA me pediu emprestado para Copacabana. E eu gravei uma uma coisa linda, um arranjo de Pachequinho, coral. Aí eu trabalhei 1 ano às custas de Mavi. Corri esse Brasil inteiro cantando Mavi. E o sucesso foi tanto que o Alain Barrière veio. E eu o entrevistei na TV Rio. Eu ainda sabia falar um Barrière pouquinho. veio por sua causa. Veio por causa do sucesso É do meu engraçado, isso Mavi. aconteceu uma coisa com meu pai, semelhante com o Sérgio Endrigo. Tem até uma foto do Sérgio Endrigo aí com meu pai. Que o meu pai começou, a primeira música dele em 63 foi Eu Que Amo Somente a Ti. Ele lançou Eu Que Amo Somente a Ti, aí começou a falar que era do Sérgio Endrigo, que é Eu Que Amo Solo Te, em italiano, né? Minha família é italiana. Autor também da música do Roberto. E aí o Roberto depois esteve com ele, até eu vi uma vez um documentário também com ele. E aí foi um sucesso tão grande que o Sérgio Endrigo veio para o Brasil, fez uma temporada, tá em fotos Zé Ricardo, fotos gerais, o Sérgio Endrigo. E aí ele trouxe o Sérgio Endrigo para o Brasil. E o Sérgio Endrigo fez uma temporada juntamente com ele aqui. Aquela música que Foi a mesma coisa que aconteceu A contigo, música né? que o Roberto ganhou o festival não é do Sérgio Endrigo, é? Ele ganhou San Remo. Foi o San Eu acho Remo, que é do não Sérgio. sei. La Festa Pena e Cominciata, il Finito, é dele. Eu acho que é. Não sei. Não, ele é muito famoso lá. E meu pai tinha a família toda italiana. Meu pai cozinhava, gostava de cozinhar, falava italiano, tanto é que nós temos a cidadania italiana. Hoje nós somos também italianos, lá em São Marcos de Argentano. E aí você vê a questão toda italiana da minha avó, da nona, né, que era italiana. Ele com o Sérgio Endrigo fez o primeiro sucesso dele. E aí foi, né? A vida dele continuou. Você está muito parecido com seu pai quando ele era mais Mas eu sou mais jovem. bonito, não sou, Abito, que ele? Mário que sabe disso. Mário que Se sabe botar analisar. o cabelo igual, fica igualzinho. Pode gravar o... Não precisa nem DNA, meu filho. Esse DNA. não precisa Não DNA. tem jeito, não precisa Precisa nem fazer fazer DNA. exame. Xerox. E é isso, a gente tá aí tocando. Não sei se você puder mostrar algumas ações e atividades da Funjó, a gente continua aí fazendo. Sei que o programa está chegando quase ao fim, né, Bia? Felizmente a gente ficava aqui mais horas falando, conversando. Verdade. Eu gosto muito de ouvir você falar, de você contar essas O que histórias. eu gostaria de dizer que eu, como amiga e irmã do seu pai, e não fica constrangido. Troquei muita fralda de Luiz Murilo e do Cacá. É mesmo? A Faz gente parte. morava um em frente do outro. Trocava a fralda dele? Muita. Perguntei se. Né? A gente Ele morava, era como se fosse uma irmã dela, era tia pra gente, né? Era A gente uma tia coisa e tudo. só. Então é uma relação muito forte que ficou, né? Meus Tanto filhos hoje ela quanto- são mais ou menos da idade deles. E Olha lá, eles são Olha lá, amigos. esse aqui foi um dos shows que a gente fez da Funjó. Tem várias ações. O Jorge Goulart, a Adelaide, que era conselheira da Funjó, a Imar, foi o primeiro show da Imar. Tem medo de Né? Fonseca. O Roberto Paiva, foi o último show, acho que o Roberto Paiva fez com a gente. rapaz. Emilde. Nós trouxemos o Jorge Goulart de volta. Foi uma ação da Funjó. De trazer o Jorge Goulart de volta junto com o Ricardo Cravalbinho. O Ricardo Cravalbinho vai estar lá em casa à noite, umas 10 horas da noite. Eu preciso transformar. Os dois- Ajudando as pessoas. O Valdir dos Golden Boys, a gente Os dois ajudou. últimos shows. Primeiro eu fazia uma promoção editava a revista da Beija-Flor e levei o Jorge Goulart para receber o troféu. Então os dois últimos shows do Jorge Goulart, um aqui no Fluminense e o outro lá no Pedro II, ele pediu que eu apresentasse. Ele cantando, naturalmente ele
Tava dublando a própria né? voz, né? Fomos nós, Você- foi a Funjó que fez pra ele isso. Perfeito, É. Eu apresentei. Como nós fizemos isso. Eu apresentei. O Ricardo bateu lá em casa 10 horas da noite, Ricardo Gravalbim. Quero lançar, que era a volta do Jorge Goulart aos palcos. Porque ele estava muitos anos sem cantar, por causa do negócio do câncer. Ele não falava. E aí a gente montou tudo. Meu irmão que fez, pegou o LP dele, transformou tudo em MP3, mandou pra ele, estrearam no Teatro Ipanema. No dia seguinte, ele com as cantoras do rádio. As cantoras do rádio, a Ellen estava participando, a Violeta Cavalcante, Carmélia Alves. Então, eles fizeram o show e no final do show entrava o Jorge para cantar. E o Jorge dublando. Depois ele passou a fazer esse show, já no final da vida dele, fazer esse show. Ele recebia convidados, amigos, Elimar No Santos. Fluminense. Primeiro Fluminense que eu apresentei. Isso. E depois no Pedro II que eu apresentei os dois. O terceiro ele já tinha morrido, que a mulher dele pediu que eu apresentasse. Eu esqueci, rapaz. Eu e Gerdau fomos padrinho de casamento dele, sabia? É quem? Do Jorge Goulart com a... Esqueci o nome dela agora. Eu também. Ah. Aí eu estava em Buenos Aires, toco o telefone, rapaz, era para apresentar o show. Falei, eu tinha esquecido de fazer. Uma Não coisa tinha interessante. agendado, fiquei tão chateado com aquilo. Mas os dois shows dele, Você apresentou. um grande amigo, eu apresentei. Vou te falar uma curiosidade desse show aí do Niterói. O Jorge Goulart chegou lá na Funjó. O Jorge Goulart era vice-presidente da Funjó. Né? O Gerdau é o presidente. Olha que honra eu tive. Gerdau, presidente, Jorge Goulart, vice-presidente da Funjó. E aí, o Jorge chegou e falou pra gente, ó, eu tenho um sonho que um grande show que eu fiz na minha vida foi no Teatro Municipal de Niterói. E eu gostaria de fazer de novo. Eu falei, vamos realizar esse teu sonho. Aí fomos lá, o diretor era o Surrey, se eu não me engano, lá do Teatro Municipal de Niterói. Fechamos uma data, teve um outro conselheiro nosso, que era o Terbi Galeano Aldrigue, que tinha muitos contatos lá. Fechamos o show e foi esse show aí que foi todo mundo e o Jorge cantou. Tem até uma foto desse show, mas até pra ele achar difícil. ele era perfeito na dublagem. Não, fazia que ele tava- perfeito. Mas as pessoas sabiam, né? Sabia? Todo mundo sabia. Não, ele todo tinha mundo- parado muitos anos sem de cantar. já ele tinha ficou parado, muitos ele anos sem voltou, cantar. Ele ficou sem as cordas vocais, né? Tirou. Tiraram, né? Existe uma história meio... Depois teve a história com Confusa. Nora Ney também. Fantasiosa. Teve a briga também. Que foi por engano, que o médico errou. Não errou, né? Depois teve Acho a que não. briga também da família, filha da Nora Ney com ele, né? Foi Miss? É, Foi Miss? Era foi Lúcia, Miss, né? foi Miss, é. Mas Agora, é isso. Você conviveu com o Antônio, só uma curiosidade, com o Antônio Maria, o compositor? Nossa Senhora, uma história mesmo? mais linda do mundo. Ele era pão duro mesmo? Olha, isso eu não sei. A minha convivência Ele era com o Antônio... quê? Ele era quê? Porque a, Antônio história, Maria. a lenda é o seguinte, ele era tão pão duro que ele nunca deu dinheiro a nenhum garçom, nenhum porteiro de boate. Não, isso eu não sei. Aí quando ele saiu um dia, ele chegou e pegou na mão aqui. Pegou a mão, isso aqui é pra você tomar um skin, deu pro porteiro. Era uma pedrinha de gelo. Ele disse que era Meu terrível. tempo Mas isso aí é Eu vou. história. Eu falei pro filho Tempo aí, dele, faltam 10. filho dele foi meu colega. Faltam de 10. trabalho. Vamos também já aproveitar tinha. esses 10 minutos aí. O Maurício era estava assim. falando. Não, o eu Antônio contei pra Maria. ela aqui. Pô, Ele era boa meu vizinho ideia. na Gomes O Carneiro. Antônio Maria não foi o que Ô, tentou suicídio várias vezes? Boa ideia que você teve. Ele Mano. tentou suicídio várias vezes? Foi ele? Não, Antônio Maria não. Antônio Maria dizem. Teve um compositor O que ele Mário tentou teve uma várias vezes lá excelente do... ideia, porque você conhece muito dele. Eu queria muito saber. Eu vi uma peça sobre ele, maravilhosa. Mas tem histórias dele sensacionais, né? Do Antônio Maria. Em que ele, uma vez, que ele sentava numa mesa já lembrou do Maria. com 5 pessoas, 5 mulheres, 5 casais. Um cara saía sem mulher. Porque ele pegava a mulher. Dizem que ele era o maior. E era gordo, cheio de. bem careca. Mas Quando abria a careca, boca. mas quando falava, amarrava qualquer um. É verdade isso? Olha, isso eu não sei. Ele saía Do lado dele, eu ele sei. saía Eu sei que ele acompanhado, era- Mário. eu sei que ele era meu vizinho, na Gomes Carneiro também. Também, Ele morava Gomes no Carneiro. térreo e eu morava no andar de Ah, é? cima. Ali naquele edifício esquina com a Visconde de Pirajá. Então aqui morava o Antônio Maria e aqui morava eu, meu pai e minha mãe. E aqui na frente também a oficina mecânica do meu pai, chamada Meca Emergência. E o Maria tinha o Cadillac. E meu pai foi um grande mecânico. Meu pai estudou com o mestre Blager, que foi depois o mestre Blager. Então ele tinha o Cadillac, mas ele era muito doido. E um dia ele saiu com o carro e foi embora. E meu pai, desesperado, o Cadillac agarrou no carro de trás, E que era levou um o carro carro. que estava consertando, e foi embora. E ele nem aí. Doido com Caramba. aquele Cadillac puxando o carro do outro lá. Eu queria fazer uma surpresa para ela, que ela não viu aí numa foto da Zé Ricardo e a Luciene, tá na pasta Luciene. Porque ela não viu, olha só que foto legal que eu achei, ela não viu essa foto. Eu quero fazer uma surpresa para ela, o tempo está acabando.
Ela e meu pai não tem na época da Jovem Guarda. Meu Essa não, tem esse outro, aí mais não. outro. Olha, Esse não. isso é Miltinho? Tem lá antes, É Miltinho? José Ricardo. Não. Aí essa, outra. Essa aqui é lá dos troféus, tem outra. Luciene. Outra. Aí essa aqui é em Meu Portugal. amor, querida. Tá com ele em Portugal. Isso foi, meu pai fez várias temporadas de Portugal Neuza com a Amaral, Emilinha, né? com a Neuza Amaral. Foi vereadora também, né? Nós fomos assisti-lo. Aqui, ó, a multidão vendo eles dois lançando LP. Lá, isso aí, se não me engano, é perto do Meia, por lá. Olha lá, a garotada toda. Ali Tem do outra lado. foto dessa com eles dois. Que aí depois fizeram tanto tumulto que a polícia pegou eles lá, Bia lá. Estouraram com a polícia. Olha só que Guarda legal. Civil, sempre Luciene- tem tempo. né? Olha só que legal. Luciane Franco tem. Aí a gente pode deixar essa é a foto que porque essa eu queria o pra programa. mim, essa Zé é uma- Ricardo novinho, né? É. Lindo, né? Guarda Civil. Olha o guarda. Abre O um guarda- pouquinho mais guarda- ela pra gente ver o guarda atrás. Aqui, ó. Aí, ó. Os guardas Onde todos. foi isso? Foi numa casa de discos. Isso nos nós anos 60. Eles foram lançando. lançar discos, Lançar né? discos, é. Lançar Era discos uma dois. loja de discos. Era o rei da Luciene voz, aqui. não. Não, não. A Luciene aqui. Não, essa aí é a Rosemary. Não tá vendo que a Sou Rosemary eu. é a Bia? Sou eu. Eu não É sei. ela, a Bia. É a Bia Luciene. Eu vou te contar, hein, mas... A gente muda, né, meu filho? Hein? Hein? A gente muda. Fala aí, não. você que... Pô, esse cara não parece com o Antônio. Parece Não é? mesmo. Mas não era, não. Será que não era o Antônio aqui Nem disfarçado? sonhava em conhecer o Antônio. o Antônio pai ali. dos meus Era a filhos. mais assediada de todas as cantoras. Não, do... não. Mais ou menos. Não, não. Eu tive uns bons namorados. Aproveitou, algum né? Aproveitou algum de casar. famosíssimo da época? Hein? Algum famosíssimo da época? Vou dizer que é mentira. A Bia tá na fofoca. Fala né? aí, fala aí. O Vamos Mário dizer quer que é saber. mentira, O senhor, Lá eu não? não- essas coisas- Você não quer saber? Tinha um rapazinho. Ok. Vamos fazer lá agora por pro volta- Bia. Ok. Tinha um rapazinho lá por volta de 63, Olha só, olha. antes de eu me casar, que ia muito lá em casa, toda noite. Quase toda noite. E de vez em quando ia um amigo dele, muito alto, grandão. Quem era? O alto era Armo Carlos, Roberto deve Carlos. ser. Roberto Carlos, é mesmo? Ele Tá me vendo? mandava. Aí eu fui para Portugal, passei 5 meses lá, e ele me mandava cartas pela Paner do Brasil, Mané do Brasil. por um amigo nosso que não era comandante, era Comissário. comissário Nascimento. Aí ele levava as cartas para mim e trazia. Um monte assim de cartas. Você tem uma dessas cartas? No dia que eu me casei a primeira vez, eu rasguei tudo. Ah, meu Deus, isso é um Olha, histórico. olha. Agora, falar em aviação, ela tem uma história muito interessante, que ela já caiu com um avião. Isso aí, ela sobreviveu no avião. Isso é uma Não, coisa O avião fantástica. caiu com ela, O né? avião caiu comigo, Comeu, como é. eram 40 e poucas pessoas. Que isso? É uma É coisa mesmo? fantástica. Ela Dia sobreviveu. 15 de janeiro de 1963. Quem cai não esquece. Não, eu estava. Prefixo PPCEV Ó, tá vendo? do avião. Eu estava indo para São Paulo. Não que eu era tava- VASP, não, era? Hã? VASP. Não, Cruzeiro do Sul. E estava chovendo muito, muito, muito. Eu estava indo, porque eu tinha um programa na TV Excelsior, que eu ia participar, porque eu estava com uma música chamada Gente Maldosa na parada. Só que eu não fui, né? Quer dizer, fui, mas não cheguei lá, né? Aí quando chegou em São Paulo, o comandante fez tudo, mas não conseguiu. E nós caímos em cima de 3 casas no Jabaquara. Que isso? Das casas morreram 7 pessoas, eram Niseis, que nunca tinham andado de avião, Nossa Niseis, filhos japoneses. Sobrou uma menininha de 7, 8 anos, que eu soube que depois alguém adotou, porque morreu toda a família. Eu me machuquei bastante, né? Fiquei internada em São Paulo, fui operada no Hospital das Clínicas, depois me mandaram para o Hospital Modelo, e lá eu fiquei, né? Com comoção cerebral, edema cerebral, derrame nos olhos, fiquei sem pele das pernas, rachou daqui e dali, o braço saiu do lugar, tiveram que botar de novo. Foi bem desagradável, quer dizer, na hora foi bem desagradável. Morreram 13 na hora, dentro do avião, depois morreram mais alguns. Triste. É absurdo, né? Aí, o melhor do mundo, o melhor de tudo, que Deus me iluminou. E aí tem Deus. que contar essa história toda para contar. Quando me deram alta, meu pai levou o carro dele para São Paulo, com um colchonete para eu vir no carro. Aí eu falei, de jeito nenhum. Por favor, chama o doutor Péricles, que era o diretor do hospital. Falei, doutor Péricles, explica meu pai que eu só volto para o Rio se for de avião. Lógico, E voltei de avião, Opa. no avião igualzinho, desci com as minhas pernas todas enfaixadinhas, toda enfaixada, mas com a graça de Deus. 2 meses depois eu já estava para todo lado. Senão não entrar nunca mais, Isso né? é, Bem,
O Mário Silva lembrou algo aí que me entusiasmou muito para encerrar o programa. Ele perguntou a você sobre Antônio Maria. Sim. E eu sou um fã do... Tem uma história do Antônio Maria, não sei se você conhece, que o Antônio Maria encontrou com um grande amigo dele, escritor. Eu não me lembro qual o nome do escritor, mas escritor. E aí contou essa história. O Antônio Maria contou essa história para esse escritor. Que ele, num avião, conheceu uma moça muito bonita, que olhou para ele e falou: "Você é fulano?" O escritor fulano. Ele era um cara famoso e falou: "Sou." Não era, não. Perguntou se era esse tal escritor. E ele disse que era. Falou que sou eu mesmo, claro. Confirmou, uma moça tão bonita, ele muito afim dela, bom de papo. Aí contou para ele depois. E aí, o que aconteceu? Aí saímos, fomos jantar, depois fomos conversar, fomos para um motel. E aí? Você broxou. Ele falou que o cara... Você broxou. Ele entregou o cara. Foi ele, né? Ele falou: "E você broxou." Bom, Mário, e aí, Mário? Fala a hora? Você tem um jogo hoje, né, Mário? Tem um jogo hoje. Flamengo e Bolívar. 4-0 Flamengo hoje. Mário é um grande comentarista. Eu sei, de futebol. eu sei muito. O Mário é o Maracanã. seguinte, o Mário brinca em todas no rádio. já Repórter, trabalhamos juntos. Jornalista, né? Ele é fera, Mas eu fera, gosto mesmo de fera. futebol. E é muito bom trabalhar com ele. É muito bom. Tem uma Você- historinha sobre, você pode- depois eu vou lembrar, mas hoje eu não posso lembrar porque eu não me lembro do personagem. Quando eu lembrar do personagem, você Ih, pede ó. Vai pra contar a história. Ó, o chefe aí. Eu quero dizer o seguinte: se vocês Não, gostam tá. de programa de música brasileira, eu apresento um programa na Boa Vontade TV, canal 96 da NET, aos domingos às 14 horas. NET e Claro. É da Boa Vontade TV e também pela Super Rede Boa Vontade Rádio. É da Fundação José de Paiva Neto, da LBV. Sim. Estou convidando os amigos que estão seguindo aqui o nosso podcast, né? Pra poder assistir, vamos acompanhar Que o Bia. assistam também o E nosso vamos programa. compartilhar lá na Funjó, a gente compartilha também, manda pra gente. Isso a gente aí. amplifica Pode ser. sempre as coisas todas. É da Fundação José de Paiva Neto, José de Paiva Neto. que é uma figura maravilhosa que eu admiro, respeito e admiro muito. Beijão da ele. boa vontade. Isso. Abílio, posso agradecer já? Pode agradecer, mas ele quer que... Não, é no final que eu falo, né? Não, você Eu quero fala no despedir final, da- sempre. então é Eu melhor só vou depois. lembrar que nós estamos na Então pode TV Carioca da Gema, pode sim. TV Carioca da Gema é a primeira TV podcast do Brasil. Vamos Você vai seguir, lá, bota é do lá Brasil, o não, sininho toca o É sininho. do mundo pra poder do Brasil, acompanhar. Do Brasil, o mundo eu tenho que ligar É só pra botar, você. cara, é fácil Eu achar. falei É pra só você botar que- na pesquisa lá, TV Carioca da Gema, se inscreve e fica tudo Do fácil. mundo Bota na eu tenho que Funchal ligar lá. pra Já tá lá, Singapura. pô. Já não tá na Funjó, já tá. Vai Funjó fazer já uma tá lá. parceria na Funjó. A gente vai botar, eu já falei lá com o CEO da empresa, o CEO tá lá, o CEO. CEO, Noel. você. CEO da empresa. Seu, né? Seu. CEO. O nome O CEO já tá tudo lá, tem uma playlist da seu. Carioca da Gema lá com a Birrian. seu. Já tá no nosso canal Tá Funjó lá no TV, canal vai direto. estar. Daqui A quem quiser até saber da Singapura. Funjó é só colocar no YouTube. O Google botou Funjó, FUNJR de Fundação José Ricardo. Sabe a história toda, vai acompanhar tudo. Quero agradecer muito. Né? É uma alegria estar contigo aqui, que você é uma pessoa importante na vida do meu pai, na nossa vida, na instituição. Você botou lá seu assinatura, dando aval para Funjó quando nada tinha O último vi. programa do Zé quando nada, Ricardo. participou do último programa do Zé Ricardo. Participei do último programa. Estamos aqui fazendo essa comemoração, celebrando, não é comemorar porque a gente vai comemorar a Último morte, show mas da Emilinha celebrar Borba no a Teatro vida do João Zé Ricardo. Caetano, Também que eu foi. apresentei. E eu dirigi. Foi você que dirigiu. Eu dirigi. Esse show foi um negócio difícil botar aquele show no palco. Ninguém, era meio-dia, todo mundo achava Ó, que... quem que dirigiu não ia esse ninguém. show foi, ó, Tinha A gente vai ter que fazer Tinha o segundo, fila porque eu não de contei história quase É nenhuma melhor da botar Funjó. pro segundo. A gente vai ter que fazer o segundo, porque eu dirigi essa com o Rui Faria, com o do MPB4. Quase não sai esse show. Eu botei esse show pra acontecer. Foi nem Mato Grosso, Emílio Santiago, um monte de gente cantando Emilinha Pinto e Borba, lançamento desse CD. Bom, Não? pra acabar com o que a gente tá fechando, que eu falo bastante, eu falei pro Jornal, esse programa vai render. Agradecer, é uma honra estar aqui, uma honra estar com o Mário, pessoas assim são importantes pro rádio, agradecer de Noel a abertura. O Hugo é sensacional, muito ágil aqui bota foto, eu perturbei ele. Hugo é fera, o Hugo é fera demais.
E quero agradecer, e para mim uma honra, uma alegria estar pela primeira vez com a Luciene. Ah, Luciene, Achei a Luciene claro. junto num programa com ela, primeira vez que a gente está junto numa Uma história numa linda, ação. cantor. E é uma pessoa que é a família, é a nossa família. Então, história eu estou bonita muito feliz dela. aqui em estar com ela. Eu que E, agradeço. como cavalheiro, eu vou passar a palavra para ela. Pois não. Eu quero agradecer a vocês o convite maravilhoso, a Miriam, a Mário e meu querido sobrinho, que é filho do meu irmão, né? E que está fazendo acontecer e dar continuidade à obra que o pai dele teve pela vida fora. Ele não canta, mas o irmão dele canta. Meu irmão canta. Então, de qualquer maneira, está tudo continuando, a história continua, a história linda de José Ricardo através da Funjó. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês. Foi um prazer. Realmente foi uma delícia participar desse bate-papo e ouvir tantas histórias. Tem mais, hein? Vamos fazer o 2, versão 2, Fala aí, Bia. para encerrar. Fala Pode aquele falar, encerramento. pode falar. Aquele. Pode falar. Pois é. Pois é. Obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo pela presença aqui. A minha parceria com o Mário também, eu fico feliz. Eu também. Me deixa muito feliz. Porque independente do profissional que ele é, de alto nível, é um grande amigo, um grande parceiro e um talentoso radialista. Maravilha. Legal. Fala Palma aí. de palmas Muito para nós obrigado, todos. Fala aí. muito obrigado a todos. Vou falar então. Agora. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus Cristo no maior best-seller de todos os tempos, na Bíblia, A Bíblia. Alakbir. Maravilha. É isso? Somos uma soma de O problema pessoas, da é LQB isso. é que depois não entra. Valeu, foi uma honra.